Olá, pessoal! Eu sou Joelma de Oliveira, do podcast Fator Nordestino, uma página e podcast que traz um povo nordestino que faz a diferença no mundo artístico, seja no teatro, na TV, no cinema, na frente e por trás das câmeras, nos palcos ou nos bastidores. Então, tu já sabe, tu pega o quê? O teu tamborete, senta com a gente aqui que vem um papo massa, porque a nossa convidada de hoje, e antes de falar da convidada, já é apressada, né? Eu quero agradecer ao apoio do restaurante Severina, que está com a gente aqui, cedendo o espaço. Vai ter para vocês uma informação aqui de como que funciona. E é isso, né? Apoio, enfim. O Apoia-se, obrigada, produção. Apoia-se. Gente, vocês também podem apoiar a gente. Vai ter um link no Instagram, na bio, do Apoia-se, onde vocês podem apoiar o nosso projeto, que é independente. Então, vocês podem entrar lá e vocês vão ter a informação de qual valor que vocês podem contribuir com esse projeto. E lá também tem uns... não é benefícios, vocês ganham algo com isso também. E sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo, que a gente trouxe hoje uma convidada maravilhosa. Ela é atriz, ela é um monte de coisa, viu? Deixa eu ver se eu lembro. Ela é atriz, ela é professora, ela é cantora, ela é escritora de cordel. Essa mulher já fez muita coisa. Ela é pernambucana de Camaragibe. E ela vem trazer pra gente uma história de superação, de persistência no mundo da arte. E a nossa convidada de hoje, eu quero conhecer muito essa história, eu tô ansiosa pra bater esse papo com ela, que eu já tô um tempão tentando trazer. Nossa convidada de hoje é a maravilhosa Fátima Patrício. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Joelma. A câmera tá aqui, tá bom? Tá aquela ali, né? Seja muito bem-vinda. Eu tava muito empolgada de te receber. Eu tô emocionado com essa apresentação toda, meu Deus. E ó, eu nem consegui lembrar de tudo, porque a gente tava conversando um pouco antes, tô falando as coisas que faz. É verdade. E não, mas porque você fez muita coisa. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que é que eu consigo lembrar aqui que a Fátima faz. E atualmente, ó, nem falei disso, atualmente ela está na novela, no remake. A gente fala remake, né? É. De Vale Tudo na Globo. A gente vai conversar sobre isso também. Mas eu quero saber, Fátima, porque a gente é curioso. Eu quero saber do começo. De onde que você veio? Como é que foi a infância? Conta pra gente. Ó, eu sempre na escola, né, tinha aquele grupo de teatro. Eu acho que eu estou emocionada com essa apresentação, tá, gente? Estou até chorando, olha. O grupo de teatro e tal, eu sempre participava. Só que assim, como eu sou a 14ª de uma família de 14 irmãos, e eu sou a caçula de todos, e assim, minha mãe, como teve 14 filhos, minha mãe Gente, alguém consegue pegar um lencinho, por favor? Você consegue lá pegar para o Daniel ficar aí ouvindo? Ah, desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Não, faz parte. Pode ser lá no banheiro. Aí eu fazia teatro, sempre participei do teatro da minha escola, tal. Quando foi aos 13 anos, por aí, um irmão meu foi morar em São Paulo, e eu não esqueço disso nunca. Eu escrevi uma carta para ele, dizendo que eu queria ir para São Paulo, que ele me levasse para São Paulo. Ele era mais velho? Era bem mais velho já. Ele é o quinto, ele é o quinto, ele é o quinto de cima para baixo. De cima para baixo. Ele é o quinto, dos 14 irmãos. Ele foi para São Paulo tentar ver não sei o quê. Aí eu mandei uma carta para eles dizendo que eu queria ser atriz, que tudo que eu queria na vida, não sei o que. Um monte de coisa. Eu sei que... Qual era a sua idade aí? Eu tinha 13 anos. Mas com 13 você já tinha essa vontade? Já desde pequena, sempre já tinha. Não, com 13 foi que despertou. Eu comecei a mandar para ele, mandei essa carta. Aí no que eu mandei, um ano depois ele voltou e ele contou para minha família toda, para minhas irmãs, meus cunhados, meus irmãos mais velhos. Eu virei chacota, né? Claro, imagina. Eita. Uma irmã minha, tu tem charme para quê? Outros meus irmãos faziam assim, eu brinquei, porque eu tenho, vem, irmã. Aí depois vem uma irmã, um irmão, 3 irmãos, não, vem um irmão, uma irmã, 3 irmãos homens e eu.
Esses 3 irmãos, eles acabavam comigo, assim, no sentido de me tirar de tudo. E era aquela educação machista. Sai, que aqui isso não é coisa de mulher. Tudo era nesse nível. Meus irmãos ficavam de Gaí, Barba Azul. É mesmo? Olha, tiraram onda. Mas passou. Eu fui estudar, fiquei lá. Aos 17 anos, eu voltei para o Rio, pro Rio, fui para São Paulo, depois para o Rio com uma tia minha. Mas 17 anos, então com 13 já estava falando que queria ser atriz. Mas isso ficou só no desejo, só no mundo das ideias ainda. E aí então você estava ainda em Camaragibe com a sua família? Em Camaragibe e tal. Aí depois a gente se mudou de Camaragibe. Todo mundo. E fomos morar em Recife. Porque Camaragibe ele é um bairro assim, é como se fosse assim, Caxias, uma coisa assim, e aí a gente foi morar mais perto, foi morar na Torre, foi morar no Cordeiro, depois fomos para a Torre. Quando aos 12 anos, eu me mudei. Isso aconteceu quando do meu irmão, eu já estava morando em Casa Forte, que hoje é um bairro de rico, mas na época, que é o bairro até do Ariano Suassuna, hoje como é que se diz, um bairro de rico, mas a gente foi morar lá em Casa Forte. Obrigada, uma história longa. Aí estávamos lá, quando meu irmão chegou de São Paulo e contou essa história e mostrou a carta para minha família, que ele guardou, dizendo que eu queria ser atriz. Foi a primeira revelação que minha família soube, que eu mandei para ele. E virei chacota mesmo, porque a minha família é muito grande, muito cunhado, muito sobrinho, muito tudo, tal. Passou. Aí depois a gente foi morar na Torre e tal, aí a minha tia tinha uma filha que estava em São Paulo e eu queria ir, não sei o que lá, eu fiz uma rifa minha mãe fazia crochê. E aí eu peguei e fiz uma rifa dessa toalha, uma coxa de cama, não, era uma toalha de mesa, agora que depois foi minha mãe fez essa rifa, e eu peguei o dinheiro da passagem e fui com minha tia, para São Paulo. Mas aí tinha combinado antes com sua tia que você queria ir embora e ela te recebeu. Vocês combinaram isso? Não, eu fui com ela de lá de Recife para ir para casa dessa filha dela em São Paulo. Só que ficamos pouco tempo, eu voltei. Aí depois, porque também uma coisa assim, depois eu fui para o Rio de Janeiro de novo. Eu fui para casa de uma prima minha que morava em São João de Meriti. Passear? Eu tinha feito o vestibular e não passei na matéria que eu queria, porque eu queria fazer lá em Recife, não tinha faculdade de teatro, tinha faculdade de arte. E na minha cabeça, eu queria ser atriz, eu não ia fazer faculdade de arte, mas a gente estuda para ser atriz? Não. Na minha cabeça, nós jovens... Não tinha referência não tinha referência, nem nada. Aí botei arquitetura, aquelas coisas da época que a família, minha família... Você vai fazer o quê? Segurança. Eu fazendo para fazer vestibular. Aí eu peguei, não passei no curso que eu fui, fiquei triste, aí fui embora para São Paulo, fiz uma vaquinha também, fiz que eu não me lembro dessa vez, acho que dessa vez foi a coxa. Fiz outra rifa e peguei e fui embora com essa minha. Fui para casa de uma prima minha que morava em São João de Meriti. Com essa minha. Chegando lá, gente, eu não tinha referência de nada. Eu agora já estava com 18 anos. Mas quando aí eu já fui sozinha. Mas você veio para o Rio a primeira vez para passear ou você veio passear e já ficou? Eu vim para passear com a minha sobrinha. Não, com a minha tia, eu não fui para o Rio, não. Eu vim para São Paulo. Mas e quando voltei você veio para João do Meriti? A segunda, aí eu era de menor, por isso que eu fui com minha tia. Mas agora, quando eu fui para São João do Meriti, já foi com 18 anos. Eu já estava de maior. Vim com uma outra tia minha, que foi visitar, um negócio assim, fui embora, mas aí fiquei na casa dessa minha irmã, dessa minha prima, em São João do Meriti. E aí queria ir na Tupi, Queria conhecer todo mas era tudo sonho, tudo doideira na cabeça. Essa ilusão que a gente tem era muito engraçado. Que move a gente. Aí eu fui ficando lá. E nessa época, aí minha mãe estava bem doente. E não estava tanto, não. Mas minhas irmãs mandaram uma carta para essa minha prima, para ela me mostrar, dizendo que era para eu voltar, que mamãe estava doente, que eu tinha que voltar. Aí eu peguei e voltei para Recife. E eu era viagem de ônibus, tá, gente? Não era avião, não. Era de ônibus. Quanto tempo demorava a viagem? São 36 horas.
36 horas. Nossa E me lembro bem que nessa Senhora! viagem morreu uma pessoa dentro do ônibus que a gente teve que parar, levar no necrotério, um monte de história, muita história, muita história. Mas que isso? Foi. E nessa volta, eu vinha rezando dentro do ônibus, pedindo a Deus que eu esquecesse essa história de atriz, que eu ia estudar para medicina. Nossa, você pediu Estudava, isso. pedia a Deus, pedia, pelo amor de Deus. Eu rezava para poder ele tirar essa vontade de ser atriz dentro de mim. Nossa. Aí voltei e rezando, que eu era católica, rezando para que eu, como é que se diz, esquecesse de ser atriz. Entrei para a igreja, mas igreja católica. E nessa igreja eu arranjei aí, para você participar do grupo jovem, aquelas coisas todas, você tinha que fazer uma função lá dentro, dar aula de catecismo, fazer Sim. alguma coisa. Aí eu comecei a fazer aula de catecismo. Aí eu comecei a dar aula de catecismo. Aí lá em casa tinha uma senhora que trabalhava lá em casa, que a gente já estava todo mundo trabalhando, já estava todo mundo. Eu era caçula, já estava com 18 anos. A gente já tinha condições, minha mãe já estava bem doente, a gente tinha uma senhora que trabalhava lá em casa. Uhum. Dona Zefinha, e aí ela tinha 2 filhos, Batista e a menina. Aí ela fez assim, mas os amiguinhos dele também querem fazer catecismo. Eu disse, Dona Zefinha, deixa esses meninos aqui, num sábado à tarde, eu levava para a escola, dava aula, para a igreja, dava aula de catecismo, deixava eles lá em casa e ela levava para a casa dela. Isso eu fiz durante um mês, e isso rezando, pedindo a Deus para que me tirasse desse mundo E artístico. não tirava, que tu continuava Só rezando. que lá dentro, eu comecei a cantar no coral da igreja, e tinha o Edinaldo, um amigo meu, que ele fazia parte de um grupo de teatro, Coxa de Retalho, e ele tocava e cantava, ele tocava violão, e o João, um amigo dele, uma galera de amigas que eu fiz, que tocava e cantava na igreja. E a gente virou uma turma, tal. Aí o Edinaldo fez assim, cara, a gente escreveu um texto que era chamado Cristo Realidade, para montar na igreja. E ele fez, você vai fazer? Eu digo, meu Deus, eu quero esquecer essa história. E a peça era maravilhosa, Cristo Realidade, era lindo. A gente entrava cantando a música do Ivan Lins, os devotos do divino. Quando Cristo morria, era o pedaço de mim, ou metade arrancada de mim. Era uma linda peça. Só que foi como proibida, o padre não aceitou, porque tinha coisa social, a gente metia, tinha coisa que a gente metia, quem é esses Críticas, pobres, né? A gente tinha uma coisa que a gente mexia Sim. com esses valores que o padre preferiu que a gente não montasse. Aí o Edinaldo chegou e fez assim, olha só, mas você é ótima, eu faço parte do grupo Coxa de Retalhos, é lá em Olinda, você quer ir? Eu disse, quero. Aí eu fui. Mas nisso, eu lá rezando para eu esquecer de ser atriz. Aí, na minha família, isso foi tudo na minha vida. Isso foi um marco na minha vida. Isso é para um psicólogo dizer assim, gente, tá vendo? É isso aí. Aí, lá na minha casa, o amigo secreto, que aqui é amigo oculto, lá era amigo secreto de Natal, não era no Natal, era no Ano Novo. E aí, meu irmão, eu tenho um irmão que morreu, que ele era boêmio, ele tocava violão, ele arrumava essa festa de Ano Novo, dia 1º, lá na minha casa, que vinham os amigos de Camaragibe, os amigos de todos esses lugares. Como a gente era uma família muito grande, tinha muita gente. Sim. Virava um marco que parava a rua, assim. E na hora de entregar os prêmios, eu estou botando a mão aqui, na hora de entregar os prêmios, era assim, por exemplo, quem tinha bebê, uma cunhada minha ou irmã minha que ficasse grávida, a mãe do ano, quem passasse no vestibular, o calouro do ano. Vocês se premiavam. Aí, se premiava e a gente tinha um prêmio lá só de palhaçada. E aí, quando foi uma hora, fez assim, a beata do ano. Quem foi? Fátima Patrício, menino. Que Quando eu isso? vi aquilo foi tudo na minha vida. Só hoje eu estou aqui, eu devo a essa frase do meu irmão. Nossa. Que foi ele, que meu irmão era bem crítico mesmo. Por quê? Eu comecei a virar chacota porque eu comecei a virar como se fosse freira, tipo, na cabeça dele. Tipo, agora ela não quer mais ser atriz, não. Ela quer ser beata. Né? É um 880. Cara, mas eu fiquei passada quando ele disse a beata do ano. Te incomodou e nisso, aquilo? Te incomodou eu em conflito, porque a gente tinha que participar de um teste para fazer. O diretor da peça disse, você vai participar ou não vai? E eu nesse conflito de não querer mais ser atriz. Mas ia para o grupo de teatro.
Cara, isso foi tudo. Eu cheguei na hora, disse assim, eu vou aceitar o papel, eu quero. Por conta dessa Que eu frase. cheguei e disse assim, eles querem falar. Se eles querem falar, então eles vão falar, eu fazendo o que eu quero. Exatamente. Só que era em Olinda. Em Olinda era como se eu tivesse que ir para Niterói toda noite para ensaiar, tá entendendo? Saísse de Camaragibe, não, porque eu morava na Torre nessa época, na Torre para ir para Olinda. Que tinha que pegar um ônibus que era esquisito para chegar sozinha, e a minha família, e eu não tinha dinheiro, não trabalhava, eu trabalhava em umas lojas que eu trabalhei, mas minha mãe chegou e falou assim, não, você gosta de estudar, você não vá fazer o vestibular, eu quero que você volte a estudar, pare com isso. E aí, nessa empreitada de eu querer esquecer de ser atriz, eu também comecei a estudar para fazer o vestibular de novo, para tudo. E aí eu passei. Aí o que eu fiz assim? Aí eu já estava segura do que eu queria, mais ou menos. Como não tinha não tinha curso de teatro, eu não queria fazer artes. Eu queria fazer, vou fazer letras que se aproximam. Literatura, eu gostava de literatura e tal. Eu fui fazer letras e passei. Passei na literatura na Católica, que ganhei o auxílio, aquela que hoje aqui como é aquela coisa que o governo paga para gente, né? Aí tá, passei. E aí comecei, mas nisso eu já tinha dito o ok para o grupo de teatro. E aí teve um teste, né, no grupo que eu passei e ganhei a gente montou uma peça chamada Infinito Quanto Dure, mas era baseado nos poemas da Lígia Sobral, pelo o grupo Coxa de Retalho. E nesse grupo de Coxa de Retalhas, eu comecei a fazer e ganhei o prêmio de atriz revelação no primeiro Festival de Teatro de Recife. E eu já estava com a corda toda. Eu não queria mais saber de mudar. É isso que eu quero. Parou de rezar para poder... de rezar. Parei tudo, porque eu digo assim, gente, eu estava fazendo isso como eu viro chacota? Não, então eu vou virar chacota fazendo o que eu quero. Tu percebeu, né, Fátima? Eu percebi, eu queria agradar a minha família. E não ia conseguir, porque não adianta. Fazendo o que tu quiser, queria ou não. Só que aí, claro, meu pai era testemunho de Jeová, minha mãe não. Minha mãe sempre foi católica, assim, porque minha mãe foi dona de casa, cuidou de 14 filhos. E aí, nessa história toda, era confusão, porque aí eu passei no vestibular, ou comecei a fazer faculdade, e nisso, aquelas coisas, eu saía, e nesse grupo de retalho, era um grupo de teatro, aí a minha família começou a dar em cima, e a minha mãe, você vai parar, e eu não tinha dinheiro para ir, porque, tipo assim, tinha que pagar passagem, não tinha mesada. Sim. Não tinha, minha família era pobre. Embora minhas irmãs já estavam trabalhando e eu, por ser caçula, tive uma certa regaliazinha, assim, mas estudei em colégio público. Diga assim, minha família, as primeiras minhas irmãs, meu pai era operário e a gente tinha um privilégio que a gente trabalhava, quando a gente morava em Camaragibe, meu pai criou a gente e, como é que se diz, a gente tinha essa regalia por ele trabalhar. Meu pai era um exímio, ele fazia a manutenção das máquinas de costuras da fábrica, porque foi a primeira indústria têxtil da América Latina que foi para Camaragibe. E meu pai fazia, pelo menos foi essa informação que eu soube. Se eu estou falando errado, aí vocês vão investigar. Essa história. Não, minhas histórias. Está registrado aqui, então essa é a na história. minha cabeça, pelo menos. Aí meu pai era isso. Aí a gente tinha direito a uma escola de migração francesa. Isso até a 5ª série. Então, eu senti uma alfabetização muito boa. Minhas irmãs estudaram francês, tudo. Aí, depois, eu fiz até o ensino médio. Eu tinha um irmão agrônomo, tinha outra minha irmã que se formou em psicologia, por causa dessa educação primária que a gente teve. Mas todas foi em colégio estadual. Ninguém estudou. O único que estudou em colégio no ensino médio hoje, né, mas era científico na época, foi meu irmão agrônomo, porque ele ganhou a bolsa porque ele era muito inteligente, ele gostava, ele dava aula de matemática, esse meu irmão, que morreu também. Eu Qual o nome já 4 dele? irmãos. Agenor Patrício. E depois ele se tornou, como é que se diz, responsável pelo Ministério de Agricultura lá de Recife, e que eu soube, essa mentira, não sei, que o mestrado, o doutorado dele foi sobre frutas exóticas. Então, quem aprovou o projeto de acerola foi ele. Aqui no Brasil, quer dizer, assim, na época, quem aprovou para fazer, que o mestrado dele, na época, era sobre isso. Não sei se
Foi o que eu soube nas conversas da minha família. Aí é bom, né? A gente ter essa informação, né? E a sua história? Se é isso que você conhece... Aí fui para lá. Aí eu disse assim, gente, eu tenho que arranjar um emprego. Eu tenho que arranjar um emprego e tenho que estudar. Aí eu comecei a pesquisar que digitação, a informática na época estava em voga. E aí eu comecei a ver que digitador, na época, só trabalhava 6 horas. Eu disse, é esse emprego que eu quero. Porque eu vou trabalhar de manhã, vou fazer faculdade à tarde, vou fazer teatro à noite. Minha família não vai poder mais falar de nada. E foi dito e feito. Fui atrás, aí eu não sei se vai dar tempo de contar essas empreitadas, arranjei esse emprego, que foi aí consegui fazer um curso de digitação na IBM, consegui sem pagar nada, porque todos os lugares que eu ia, na Boros, era tudo muito caro, muito caro. Eu não tinha dinheiro. Aí eu fui na IBM e consegui um curso de digitação, que depois eu botei meu irmão para fazer o curso, e de lá eu já fui, antes quando eu não passei no vestibular, eu fui trabalhar numa loja que eu era promotora de vendas, que por sinal, era desse meu amigo Tomás Bach, que morreu, que faz cordel, bababá, que a gente vai fazer o link lá atrás. E aí eu consegui, através dessa promotora de vendas, de um senhor que trabalhava na Caixa Econômica Federal, que disse assim, olha, a gente vai botar o SERPRO aqui dentro da Caixa Econômica Federal, você não precisa nem fazer concurso, mas você tem que aprender a digitar. Aí eu fui no SESC, fiz curso de datilografia, fiz curso de digitação na IBM, e durante 6 meses eu fui fazendo isso, e quando ele implantou o negócio, eu fiz o teste no SERPRO, passei e comecei a trabalhar. Pronto, resolvi a minha vida. Dinheiro para poder... Era um emprego que eu ganhava muito bem, porque era um emprego que eu trabalhava só 6 horas de manhã, e como estava começando, 11 horas da manhã já estava acabando a coisa. Aí trabalhava de manhã, tinha plano médico, tinha tudo, e ganhei muito bem para ser o primeiro emprego e por ser um emprego de informática. Não era uma coisa. Aí ganhei, e aí eu fui trabalhar na Caixa Econômica. Trabalhei. Aí fazia faculdade à tarde na Católica. De letras. E à noite eu ia fazer meu teatro. E a família ficou calada, porque ela está trabalhando, ela está estudando, está fazendo tudo. Aí participei do Festival de Teatro, ganhei o prêmio de Atriz Revelação. E esse meu amigo Tomás Bach, que no ensino médio, quando eu estava faltando uma coisa, minha irmã chegou, uma irmã casada minha, disse assim, Fátima gosta de estudar, vamos tirar ela do estadual e vamos botar ela no colégio pago para ela fazer o vestibular. Isso na época, isso atrás. E aí eu só fiz 1 ano no Pio 12, que eu conheci esse Tomás Bach, que é um cordelista, que eu fiz esses cordéis todos, que eu represento esses cordéis todos, que é um cordelista que hoje morava em Portugal, mas há uns 3, 4 meses atrás ele morreu, ele faleceu. E aí a gente participou do Festival de Teatro. Eu ganhei o prêmio de Atriz Revelação, ele ganhou o prêmio de Melhor Ator. Vocês, então, juntos vocês fizeram esse trabalho? Não, ele foi para um outro trabalho, outro grupo, entendi. Outra história. E aí ele, por causa disso, ele veio para o Rio de Janeiro fazer teatro. No que veio para o Rio de Janeiro fazer a Martins Pena. No que ele veio, ele começou a fazer minha cabeça. Eita. Fátima, vem para cá, Fátima, vem para cá, que aqui é outra coisa, vem para cá. E era o curso que eu queria, porque eu não queria fazer uma faculdade de teatro. Ele nem precisou insistir muito, né? Aí eu peguei na hora, cheguei lá para o meu chefe do SERPRO e pedi transferência. Aí ele chegou para mim e disse assim, olha, a transferência pode sair daqui a 1 ano, pode sair daqui a 3 meses, pode sair daqui a pouco, fique preparado. Aí eu disse assim, agora minha família. Cheguei primeiro para minha mãe, contei. Ela chorou, e ela disse, mas minha mãe foi uma sábia, uma coisa assim, que eu choro. Ela chegou para mim e falou assim, olha, minha filha, por mim você não ia. Mas mas eu não quero que você futuramente seja uma figura frustrada e venha botar a culpa em mim. Não, eu quero que vá. Agora, eu só peço uma coisa, não se envolva com drogas. Desculpa, tá, gente? Ai, bati seu papel. Aí, eu peguei... Isso foi em janeiro. Em abril... Não, isso foi em abril, desculpa. Em junho, eu ganhei a transferência. Foi rápido. Rápido.
Cheguei aqui, a diferença era... Eu trabalhava com 6 amigas na digitação, aqui eram 200, parecia uma fábrica. Eita. O pessoal jogava aquelas compensações de banco, de cheque na mão da gente. E outra, eu cheguei para trabalhar de 3 às 9 da noite. Eu disse assim, gente, e o meu teatro? Oxi. E eu me preparando, só que a Martins Pena só ia abrir no final do ano, que eu cheguei no meio do ano. Cheguei no meio do ano, Então, mas já tinha feito... Antes de chegar, tu já estava em mente que queria fazer Martins Não, também? eu vim para fazer a Martins Pena. Já estava tudo já certinho. Já estava na minha assim, cabeça, perfeito. O Thomas já me apresentou. Quando mas foi? aí, Que ano foi isso? Isso então? foi 84. 84 você chega no Rio. Que eu chego 24 de julho de 84. Aí o Thomas me preparou para fazer a Martins Pena, mas só ia abrir a vaga em 85, janeiro de 85. Nisso eu fiquei trabalhando no CERPRO, nesse horário. Eu estou lá, mas eu fiz assim, gente, mas quando começar as aulas, como é que vai ser? 9 horas da noite não vou poder nem fazer de tarde, nem coisa, não tinha de manhã, só tinha tarde e à noite, as vagas na Martins Pena. Eu disse assim, não tem problema, menino. Aí é uma outra história longa, que foi, que eu digo que eu tinha muita sorte, coincidentemente, eu vim, fiquei 2 meses, eu tinha uma irmã que morava aqui já há 6 anos. Ela fiquei já 2 estava no meses, Rio. Também tem isso. Minha irmã já morava aqui nesse inteirinho, ela veio morar aqui tem 6 anos. Fiquei 2 meses só na casa dela, para poder até arrumar um lugar para ficar. Sim. Porque ela morava em Jacarepaguá, longe, e eu fiquei. E aí, o que aconteceu? O vizinho da minha irmã foi para um prédio que estava começando ainda a alugar, estava vendendo muitos prédios, estava morando. O vizinho dela, a mãe estava passando mal, ele ia na casa da minha irmã, porque naquela época o telefone era relíquia, né? Então, ele tinha acabado de se mudar, o telefone dele não tinha chegado. E a mãe dele estava muito mal, ele precisava era vizinho de porta da minha irmã, foi lá pedir para dar um telefonema e ficava conversando com minha irmã. Ele tinha acabado de se aposentar da Caixa Econômica Federal. Não é mesmo? Aí minha irmã falou assim, minha irmã está lá trabalhando, ela está querendo até passar para de manhã. Qual é o setor desse processamento? É onde eu trabalhava. Olha. Eu conheço o Roberto, me deu o nome dela. Uma semana depois eu passei para de manhã. Meu Deus, Fátima, as coisas acontecendo, né? É engraçado, eu lembrei daquela alinhando. frase do Caetano Veloso que ele diz, né? Que ele dizia assim, é engraçado quando as coisas parecem ter, quando elas precisam acontecer. E aí, foi isso. Aí eu peguei e passei para de manhã. Estou lá, aí pronto, aí fiz o teste para Martins Pena, passei, estou fazendo. Passou de primeira? Na primeira, já Arrasou. passei. E eu fiquei aquela nordestina, porque eu cantei, eu fiz tudo. Eu peguei um texto do Coronel de Macambira e cantei. E tu já vem, então, com tuas raízes bem fortes, né? Presente. Eu chegava, todo mundo... E a Martins Pena estava naquela abertura da diversidade, de negros, de nordestinos, de tudo. Porque é uma escola popular, eu não pagava nada. Eu passei e comecei a fazer a Martins Pena, trabalhando. Mas depois que você engata... Cara, eu estava... E assim, aí, claro, também, o trabalho começou a ficar chato, comecei a ficar mal, tive muitas crises, que foi maravilhoso, porque nessas crises eu fui fazer yoga, porque caiu um livro, Yoga para Nervosos, na minha cama, eu comecei a ler, aí eu fui atrás do Hermógenes, eu estava em crise, eu fui tirar a ultrassonografia do coração, porque eu não conseguia dormir, Eita, eu via o meu coração, aí eu ficava achando que eu estava com problema. Pô, você não tem nada, você está... E naquela época não tinha essa coisa de mente e corpo. Corpo era uma coisa, mente era muito tinha ainda... Tinha um tabu também, tinha né? Tabu, você está mal. Você frescura. E eu não queria, aí eu peguei e fui, quando eu fui para o Tai Chi Chuan, comecei a fazer... Não, isso aí, eu não conseguia deixar de pensar. Passei por muitas coisas, muitos preconceitos. Eu dizia que o Rio foi uma madrasta para mim nesse começo. Porque muita coisa. Até porque eu era famosa já lá em Recife, porque eu já passei. Aí, sim, depois desse prêmio que eu ganhei em Recife, até eu também vim para o Rio, eu fiz o Pequenino Grão de Areia com o João Falcão. Eu fiz porque eu cantava nessa... Com o João Falcão. Eu fiz a primeira montagem do Pequenino Grão de Areia do João Falcão. Que coisa maravilhosa. E aí eu comecei a fazer uma peça atrás da outra depois que eu ganhei esse prêmio. Porque o João Falcão, assim, quando você foi, então, quase apadrinhada, né? E quando você trabalha... Ele estava ainda lá em Recife. Mas ele já era conhecido nessa época? Mas eu vim antes. Ele veio 4 anos depois e veio com... Mas ele já estava conhecido nessa época? Aqui não. Lá já tinha nome. Lá era primeiro. Já tinha nome.
Ou seja, eu estou botando a mão na sua câmera aqui, desculpa. Não, tá não, tá não. Fica livre. Eu estou falando demais? Não, pode estar acompanhando. Aí eu fui para... Já tinha feito uma peça com o João Falcão e fui chamada para fazer o Sonhos de uma Noite de Verão, que ia ser com... até que o Yami Saus, que fez uma crítica maravilhosa. Mas aí, como eu estava nessa transição de vir para o Rio, que eu tinha pedido a transferência, eu não me comprometi com peça nenhuma lá. Eu estava querendo vir para o Rio. E aí, quando eu vim, me afastei completamente de Recife, nessa época que eu fiquei fazendo Martins Pena, estava nessa empreitada. E aí, nessa empreitada de fazer a Martins Pena, quando chegou na última, quando a gente ia fazer a montagem final, a gente ia fazer até o interrogatório do Peter Weiss, aí o que aconteceu? Aí veio o Plano Sarney. Você nem tinha nascido, acho que vocês não tinham nascido. Veio o Plano Sarney de passar de cruzeiro para cruzado. Então, o banco triplicou tudo, que ficou uma doideira. Você tinha horário para chegar, mas não tinha horário para sair. Mesmo eu trabalhando de manhã, eu tinha que chegar às 8 horas, mas eu saía, era 4, 5, era uma doideira, e pedia às vezes para a gente chegar mais tarde, porque a compensação chegava. E a gente estava com a peça de... final da Martins Pena, e eu já estava questionando, não querer mais trabalhar, porque eu já estava... Era muito ruim. Estava te atrapalhando, né? O que você realmente queria. E eu armei toda a minha vida em prol disso. Sim, você veio para isso. Caramba, ou seja, chegou uma hora que não deu mais. Aí eu disse assim, bom, e se eu armei tudo isso para isso, por que eu vou ficar com isso? Sim. Menina, aí eu pedi demissão, pedi para ser demitida do Serpro. Aí, gente, aí minha família queria me engolir viva. E tu falou, tu contou? E foi ilusão minha, ilusão que eu digo assim, porque eu achava que eu ia vender nada. Aí eu fiquei naquela coisa, porque eu não tinha dinheiro para nada. Como é que eu ia pagar aluguel, como é que eu ia pagar nada? Depois de uns 3, 4 meses e outro. Se eu fosse uma figura que eu tivesse juntado, nada, imagina, estava... Não. Ou seja, aí eu fiquei mal, muito mal. Aí tinha que vender roupa, vender isso, vender aquilo. Mas antes de entrar na Martins Pena, quando eu cheguei em junho, até o janeiro do ano, eu entrei na Vila Lobos. E estava estudando canto lírico. Cantei 2 casamentos com cantora lírica. Acredita nisso? Nossa, que linda, minha voz estava ótima. Depois ela é cantora, querida. Não, cantora. Eu não digo que eu sou cantora, eu digo que eu tenho uma boa voz. Porque eu não tenho um repertório como cantora, eu não vivo profissionalmente como cantora, nem nada. Mas eu já te vi cantando até em novela. Eu tinha uma boa voz maravilhosa. Eu tinha um professor de canto maravilhoso e tal. Ou seja, nessa história aí, eu conheci um amigo que me levou, porque ele dava aula nas escolas de Itaboraí. E o prefeito de Itaboraí queria abrir o canto coral para as crianças como uma atividade complementar. Sim. Aí esse meu amigo me chamou para trabalhar com ele. Nessa época que tu ficou sem trabalho. Nessa época que eu fiquei sem trabalho. Pediu demissão. Tá. Aí comecei a trabalhar 5 anos nessa época com canto coral com as crianças, indo com ele, bababá, ganhei, assim. Só que na época, foi um acordo que eu fiz com o prefeito, com esse maestro, com esse meu amigo e com a secretária de Educação. Eu fui contratada como agente administrativo, porque eu não era professora na época, mas eu trabalhava só 2 vezes na semana, porque era em Itaboraí. Nossa. Então, eu fui fazendo. Só que depois de 5 anos que mudou o prefeito, claro, óbvio, a outra gestão começou a se incomodar, que depois eu até passei para o teatro. Eu saí do canto coral, porque as escolas estavam muito longe, aí pintou uma vaga no teatro, eu fui para o teatro. Só que aí começaram a reclamar, como essa mulher é do Rio, vem trabalhar aqui, só trabalha 2 vezes. Eu tive que sair, porque eu não tinha como, ou eu tinha que morar lá para trabalhar todo dia, porque eu era contratada como agente administrativo. Aí eu saí, larguei a coisa lá e vivi daí. Eu tenho até um programa no Canal Futura, posso falar isso? Pode. No Canal Futura, chamado Bom Jeitinho Brasileiro. Eu fui tosar cachorro, fiz curso de hardware, de não sei o quê, para consertar computador. Como é que se diz? Quando eu viajei para Recife, meu sobrinho estava trabalhando com aqueles toner de impressora a laser, que mudava aqueles toner, porque, tipo assim, você... Tu conheceu o Daniel? Não, porque tinha aquelas impressoras, a laser. Aí tinha aquelas que o toner era caro. Então, você reciclava aquilo, ficava mais barato, bem mais barato. Dava para usar mais umas 3 vezes.
eu comecei a fazer aquilo. Só que eu morava no conjugado e não tinha os equipamentos e tal. Então, assim, o meu como é aspirador de pó, tadinho, eu usava o aspirador de pó meu. Todinho, 2 meses depois não funcionava mais, porque aquele pó impregnava, era preto, era coisa e tal. E aí, depois eu fui deixando isso. Mas eu fazia de tudo. Para ter esse dinheiro. E fui tosar cachorro, mas isso tudo era uma ilusão, porque quando consertava, por exemplo, consertar computador, as pessoas queriam para ontem. Se você não fosse consertar, as pessoas já chamavam outro, você já perdia. Mas sempre me virava assim, sempre, sempre. Aí depois eu fui fazer programação, que eu fiz um site para minha sobrinha, que está aí até hoje. Fiz uma loja virtual, eu fiz. Tudo isso já que eu fazia. Já estava à frente, hein? Pra ganhar, toda atualizada. Eu me falei, depois disso, eu estava no ostracismo total. O pessoal lá aí pintou um curso no Santo Inácio, de graça. Eu fui fazer um curso de web design, 2 anos e meio, presencial. E eu fiz. Todinho. Assim, nesse inteirinho, eu já estou diminuindo aí, acho que quando chegou em 2003, eu peguei e resolvi que era voltar a estudar. Porque eu tinha trancado a minha faculdade de letras, eu não terminei lá em Recife. Fazia 20 anos. Porque você se mudou, estava fazendo lá e decidiu, vou seguir a carreira artística, vou para o Rio. E tranquei a faculdade, não fui estudar mais. Aí eu resolvi voltar a estudar, aí fiz vestibular de novo, que também é uma história longa de coisas que eu fui conseguindo. Consegui uma bolsa na PUC. Nossa, que maravilha. E me formei em letras na PUC. Letras de formação de escritor. Só que quando eu estava no meio da curso de letras, eu fiquei achando assim, esse curso é muita linguística, muito isso, que eu achei... Aí a minha professora de português, que eu adorava, disse, não tranque não, termine, eu ia mudar para história. Mas não, termine, que senão você vai ficar... Termine. Eu terminei, ainda puxei. Aí eu fiz formação de escritor, por isso que vem um cordel, que depois eu vou deixar você perguntar aí, vem um cordel depois, porque dentro do curso de letras eu fiz português e literatura, fui mais para a literatura mais, e depois eu puxei a de formação de escritor, que aí é que vem o cordel que eu fiz, que em redondilha maior, que aí depois a gente vai falando. Mas cordel, ele é influência lá da pessoa que você conheceu antes? Eu fazia, mas eu já fazia com ele, nessa coisa eu já vendi cordel, peido, logo existo, peido, a história da cigarra e a formiga impoliticamente correta, peido logo existe, desde que o mundo é mundo, que o peido é oriundo do próprio ser humano, mas é que este mesmo peido, seja ele botando ou metano, precisa de um pano de fundo, pois o peido simplesmente pelo peito, trocando em miúdos, se ganha na forma e perde no conteúdo. A gente ia com pinico na cabeça. A gente ganhou um cordel aqui. Todo fantasiado, todo colorido. A gente vendia nas mesas de bar, a gente viajou para a faculdade de São Paulo, porque a gente queria pegar. A gente fez tudo isso para ganhar dinheiro, para não pegar coisa assim. E tu lembra bastante, né, dos cordéis? Não, esse cordel do peido eu vivo até hoje, faço performance, faço isso. Qual outro que tu lembra, assim? O outro tem que é a história da cigarra e a formiga, uma história, mas eu não sei todo não, que é assim, há pesquisador que diga que a cigarra e a formiga é uma história muito antiga, pelo sucesso que fez, escrita por um francês, Jean de La Fontaine. Um dia, a formiga chegou para mim e disse assim, você não acha o fim eu trabalhar para cacete, enquanto a dona cigarra, que só vive na farra, mora lá no palacete? Disse, que é isso, dona formiga? Deixa... Porque, que é isso, dona formiga? Por que fazer intriga? Que eu saiba, a cigarra nem liga assim tanto para dinheiro. Gente... E por que ela não mora como eu no formigueiro? Porque ela trabalha na Night, se infiltrou na Rádio Society, virou uma socialite, uma história interessante, precisa desses valores da classe predominante. Quer dizer, então, que eu fico eu fico no formigueiro e a formiga fica no bem bom, comendo filé mignon, sendo emergente da Barra. Aí vai por aí. É muito interessante. Maravilhoso. Ele trabalha com esses arquétipos. Quando foi ele foi morar em Portugal... Aí eu pedi os textos dele para fazer contação de história, não sei o quê. Aí eu disse assim, mas Thomas, esses seus textos estão muito sérios. Ele fez, Fátima, Portugal é um país do fado. Então, ele já era um escritor maldito lá, mas mesmo assim teve que mudar muita coisa. Sim. Esse Pedro jamais ele escreveria lá. Entendeu? Aí ficava aqui com as piadinhas meio que... Mas eu ainda tenho outra, que é a Rosa e o Couve-Flor, que é muito interessante, mas eu não sei de cor, não. Eu até leio quando eu vou fazer. Mas vai lá, faça umas perguntas que eu não parei. Eu me diz... Eu deixo. Não, mas aqui é para você contar mesmo, ficar à vontade. Eu que estou impressionada é que tua memória é muito boa.
Você eu puxa as decorava com muita coisas, facilidade. assim. Hoje não decoro mais com Mas tanta assim, eu facilidade, tô falando não. até de lembrar da própria história. Porque a gente vai contar, às vezes eu vou contar a minha história o quê, gente? Recente, né? Saí de casa em 2010. Não é muito tempo também. Mas tem muito buraco, que depois eu lembro, nossa, eu tinha esquecido de tal coisa. Eu vi que E você ainda esqueci de muita coisa. Mas assim, Muita. mas também Mas vai também ter um desconto, porque tu contou muita coisa. Muita coisa. Eu acho que muita vocês disseram coisa. assim, esse podcast não vai acabar às 4 horas da tarde. E aí, eu fiquei curiosa pra saber, nesse período que você pediu demissão pra poder, não, vou fazer minha arte, não tenho tempo pra fazer, e é o que eu escolhi vir fazer. Então, vou deixar esse emprego de lado e foi fazer 1000 coisas. Em algum momento você pensou em desistir e voltar? Muito, até voltei um pouco. Voltei eu fiz muitos amigos. Tinha um senhor que era o meu chefe lá, que mandava, eu fiquei amiga dele, da mulher dele, que eram apaixonados pelo Caetano Veloso. Nessa época eu tinha pôster de Caetano Veloso, queria cantar. Tanto é que eu tenho trilhões de instrumentos lá em casa, e eu não aprendia porque eu só queria tocar Chico, Caetano, que era muito difícil. Parece a Caetano é até mais fácil, mas o Chico era impossível. E aí eu não aprendi violão, aí fui para o teclado, também não aprendi. Estou com a sanfona, estou com um baixo, e agora eu quero ir para a viola, porque não sei o que eu faço. Mas tu tem esses instrumentos todos? Tenho. Gente, dá pra fazer uma farra na casa da Fátima. Ainda tem um pandeiro. Gente, vamos movimentar aí uma farra na casa da Fátima. E aí, você vem aqui, então, termina Martins. A Martins Pena. Como que começa, então, onde é a virada dessa chave, assim, das coisas começarem a acontecer no lado artístico? Porque lá de onde você veio, você já tinha Recife, já estava criando ali a sua imagem enquanto artista. Mas no teatro aqui foi um pouco difícil. Como foi lidar, Fátima, com essa questão de começar aqui? E também é uma época em que, claro, isso ainda acontece, mas que a xenofobia provavelmente era bem mais forte. Muito. Como que foi que tu Muito. Aliás, eu acho que foi isso. Eu sofri muito preconceito. Tem a pessoa, pô, Fatinha, a gente tinha um papel para você tem que parar com esse sotaque, Fatinha. Eu tinha que ouvir isso o tempo todo. Eu não quero denunciar a escola, mas na época, até a escola de teatro, que eu perguntei, eu fiz assim... Mas eu fiz um teste, porque a gente desculpa, a gente que era da turma, tipo assim, a turma ia se formar, e a turma anterior fazia parte do, como é que se diz, se precisasse de atores, a gente fazia um testezinho lá para poder fazer parte da turma que ia se formar, para complementar, né? Para complementar o elenco. E eu ganhei um papel, como eu cantava, era um musical, eu peguei e passei. Aí quando eu vi, eu pensei, gente, o diretor que era da peça que a coisa, eu fiz assim, mas por que eu estou fazendo quase que figuração? Ele disse, não, porque você... E eu passei naquele papel, fui eu que passei. Aí ele chegou e falou, não, é porque não sei o quê. E depois eu soube. Você passou? Me disse que eu passei, que a gente fazia um testezinho. Como eu cantava, eu era chamado muito, era um musical. E aí Mas você sabia? E nessa época, você soube que voz... tinha passado mesmo? Não, a gente passou, eu fui selecionada e tal. Aí quando eu cheguei, eu falei assim, aí eu cheguei para o diretor, eu falei, por que eu estou fazendo ali quase que coro ali no meio, assim, porque, veja bem, era para o papel para a gente, porque assim, a formatura era da outra turma, os melhores papéis ficavam para outra turma, mas tinha os papéis secundários que era para a gente, e eu não ganhei, eu ganhei quase que figuração. Aí eu fiz assim, por quê? Aí ele fez, aí depois a menina veio dizer para mim porque eu tinha sotaque. E outra, era uma peça, não vou dizer a peça, senão eu vou entregar pessoas, era uma peça como é, hoje de Andrade, não, o outro, como é, Mário de Andrade. Mário de Andrade, um pesquisador de toda a diversidade do Brasil. E uma peça que era popular lá. Tá. Como também eu fiz parte de um grupo, isso aí eu posso até falar, que agora, por exemplo, aí eu não sei, pode criar uma Fala que você pode, consegue. Mas assim... Mas qualquer depois também, se tu lembrar de alguma coisa, Fátima, manda mensagem pra gente que a gente corta, entendeu? Que não é ao vivo, então a gente pode... Corta. Mas não precisa falar, não. Não precisa falar. Pula essa parte de nomes, assim. Polêmica, não.
Isso aqui vai fazer muito sucesso, então não vou criar polêmica. Mas fala aí. Aí sim, aí Você eu tive vai muita fazer muito dificuldade. sucesso nessa novela e nas próximas. E aí o povo vai procurar, assim. Muita dificuldade. E assim, de amigas minhas, Fatinha, você é maravilhosa, você... E aí eu tinha que fazer os meus projetos. Aí eu criei um projeto meu, que o Thomas Bach escreveu, esse de Portugal, chamado O Reino Encantado das Abelhinhas. Eu mudei o nome para botar Mel me quer, mal não quer. Eu queria um texto. E montei esse texto. Aí, mas, na verdade, foi assim. Eu montei esse texto assim. Eu estava indo para Recife e não tinha dinheiro. E aí eu peguei... Aí eu comecei... Não, minto. Desculpa. É porque a gente estava aqui em você ter sofrido xenofobia. Muito. Não, e mas aí... assim, a gente estava sempre indo para Recife. Final de ano eu ia. Você sempre fiquei voltava 7 anos só sem ir para Recife uma época. Mas depois eu estava todo 7 anos sem voltar para casa? Sem voltar para Recife, foi. 7 anos. Tem muita coisa que a Fátima fala que eu me vejo. 7 anos. Depois de 7 anos eu comecei. Aí todo ano eu vou agora. Eu tô há 8 anos sem ir para minha casa, mas eu vou esse ano. Aí, o que aconteceu? Eu peguei... comecei a vender mel. Mel? Mel. No que eu fui vender mel. Mas aí, eu queria arranjar um jeito de vender mel. Eu falei assim, eu vou vender mel nas escolas. E aí, eu falei assim, mas como é que eu vou chegar lá para as professoras, dizer que vou vender mel? Já sei! Vou criar um espetáculo que, em vez de eu vender o mel, eu vendo o espetáculo e dou o mel. Olha, gente, artista demais. Aí foi dito e feito. Eu já vi as pessoas terem realmente um espetáculo e ter um produto para complementar e vender. Agora, você criar o espetáculo para vender o produto... Exato. Outra sacada. A ideia é sensacional. Para vender o produto. Só que nesse inteirinho, eu estava indo para Recife, porque eu estava indo para Recife. E outra, final de ano. Então, as escolas estavam tudo... não tinha. Meu amigo ainda ia escrever. Quem escreveu foi o Thomas Bach, todo em cordel. Que, quando eu falo cordel, não é porque foi todo em verso. Porque é delicado dizer que é cordel, porque cordel é porque é vendido em corda, né? Aquela. Mas também que se apropria da cestilha e da redondilha maior, que tem um contrato métrico e um contrato rímico. E tem também que é a redondilha maior ou a redondilha menor, que tem um contrato métrico e um contrato rímico. Isso aí, depois a gente vai falar sobre isso. Então, eu peguei esse e fui para Recife. E ele mandava por fax, que nessa época não tinha e-mail, não tinha, era por fax. E aí eu fui na escola do meu sobrinho. Eu fui contar, tudo isso era de nem sei se eu fui de avião nessa época, eu acho que eu fui, aí eu não me lembro se eu fui de avião. Eu sei, quando cheguei lá, meus sobrinhos estavam numa escola que é progressista, chamada Helena Lubiesca, essa escola, e aí eu cheguei lá, tinha 1.000 alunos para fazer, eu vendi, ou seja, eu deu ganhei certo. 6.000, era 1.000 alunos a mais, porque eu só não fiz. Eu não ganhei 6.000 num dia porque eu não tinha condições de fazer, porque o lugar era pequeno, tinha que fazer 3 espetáculos, até porque tinham crianças de várias turmas. E aí eu fui, em 2 dias eu ganhei 6.000 e pouco reais. Aí depois eu fui na escola que eu estudei, que ganhei mais... Menina, isso eu fiz... Visionária, chamei um amigo meu que tocava violão lá, que tinha uma musiquinha, e no final eu falava, eu sou uma abelhinha feliz, que canto porque sou feliz, melzinho faz bem pra criança, quem dele enche a pança, depois pede bis, e agora quem entra na dança vai levar pra casa o melzinho que eu fiz, pra ser uma criança feliz. Aí o pessoal, aí eu dava o mel, só que eu compraria. Não, o pior é o lance, é que como empresária, eu dava muito mel. Então, eu não ganhei muito dinheiro. Assim, eu poderia ter ganho mesmo, porque e antes eu dava coisa, depois eu enchia, eu comprei um barril para encher aqueles potinhos de mel pequenininho. Mas eu poderia só dar uma simbologia. Mas como... Sim. Mas o que eu via que também as escolas estavam mais interessadas no mel do que... Quer dizer, o espetáculo. Só que o espetáculo era muito verborrágico, era muito grande, era lindo o espetáculo. A história de uma abelha operária que se apaixona pelo zangão. Só que como ela só pode... o zangão só pode casar com a abelha rainha,
Aí a abelha operária se sente discriminada e rasga as leis da natureza para casar com o zangão. Só que o zangão estava apaixonado pela abelha operária e não por essa salafrária que inventou de ser rainha por ambição. Entendeu? Aí, ou seja, a história era muito interessante, muito, sabe? Muito. Ela morre, aí ela toma mel e se cura. Por isso que era mel me quer, mal não quer. Eu mudei o nome. Só que esse nome complicou como marketing, porque as pessoas falam assim, é bem me quer, mal me quer. Aí, bom, eu fiz esse espetáculo em Recife, aí meu pai adoece em Recife, eu estava voltando, porque eu estava indo para Recife, e quando passou o carnaval, uma sobrinha minha fez, tia, por que você vai correndo? Você não está trabalhando nem nada? Não, porque eu tenho que fazer meu espetáculo nas escolas, que eu tenho que ganhar dinheiro. Se aqui não tem escola, não? Foi quando ela me indicou as escolas lá, e eu ganhei esse dinheiro todo. Ela falou, por que você não vai para cá? Eu disse, então é. Aí eu comecei a ensaiar, peguei os figurinistas de lá, peguei os bonequinhos, peguei tudo e fui fazer. Era tudo muito armengado, mas eu fiz e ganhei dinheiro. Ou seja, aí quando eu vim para cá, eu já não consegui vender como eu vendia lá, porque tal. E aí todo mundo fala, esse texto é muito bom, por que você não monta? Por que você não monta, não monta? Ou seja, eu montei o espetáculo lá no Cândido Mendes, ficou 3 meses em cartaz. Só que aí, quando eu montei, tive que montar mesmo, aí chamar um diretor. Sim, aí as músicas mudaram. Venha, zum, 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 abelhinha, faz um zum para eu ver, faz mel para eu beber, faz mel para eu tomar, mel de toda flor, mel de toda fruta, mel com amor, mel do pomar. Vou encher de mel minha colher, pois se mel me quer, mal não quer. Vou encher, cara, aí ficou linda. E tinha um pianista, um violão e uma percussão. Contudo, eu consegui, que arranjei uns 20 Fátima. Apoios que me deram madeira, que tem. E para você ver que teve uma coisa de descoberta, que isso é muito bom para a coisa, porque naquela época eu ligava para pedir o material, porque aí chamei, eu tinha pessoas o Carlos Alberto Nunes para fazer o cenário, o Marco Aurê para fazer as músicas, o Ângelo para dirigir, e o Carlos Alberto Nunes fez o cenário e o figurino, e ele fez um canteiro de obra. Só que aqueles baldinhos, aí tive que comprar aqueles bonequinhos para fazer, que eram as coisas, virou zangãozinho, tudo. Só que eu não tinha dinheiro para comprar nada, que quase que eu fui despejada do meu apartamento, porque quando chegou uma hora que eu estava envolvida com o espetáculo, eu peguei o dinheiro do aluguel e fui botando. Oxi! Eu não tinha que... Ô, mulher, se ajuda! Mas eu já estava envolvida. Ou assim, eu digo assim, e tudo ficou em cartaz, ficando no mente que eu não ganhei de volta esse dinheiro nunca. Mas... Vai conseguir ficar em casa, né? Não foi despejada. Mas deu tudo certo depois. Não fui despejada porque resolvi, mas foi para a justiça, que as coisas lá. Bom, aí o que aconteceu? Eu fiz essa não, aí, por causa dessa xenofobia, e todo mundo disse assim, cara, você tem que criar seus projetos, Aí foi quando eu criei essa abelhinha. E essa abelhinha virou, todo mundo me chama hoje até de abelhinha, e outra, figurino para comprar. E foi engraçado que quando eu ligava para as lojas para poder pedir apoio dos baldinhos, dos fios, de tudo, quer? Abelhinha? O quê? Abelhinha o quê? Não é aqui não, minha senhora. Não conseguia de jeito nenhum arranjar apoio. Não conseguia. Aí uma amiga minha, Patrícia Pinho, que foi me ajudar uma vez, ela nas folhas amarelas, que naquela época, você não conhece ele, não sei se os meninos conhecem. Eu já vi, não é minha época, mas eu já conheci. Vi algumas lojas, a City lá, que atualizavam uma vez ao ano, né? Exatamente, que tinha e-mail. Então ela viu que essas lojas que tinham e-mail aqui já estavam avançadas no tempo. E pegou um e-mail desse e mandou. Aí, por sorte minha, que eu sempre tive muita sorte... Aquelas coisas que acontecem, né? Exatamente. Mas foi movimento, né? Comprava aquele Star Palco. Ele adorava teatro, o gerente. Olha. Caiu nele. Ele adorava. Ele fez assim, vou lhe ajudar de tudo. Me deu tudo. Carro de mão, aquele cone amarelo, que era um canteiro de obra mesmo. Eu só comprei os negocinhos, porque ele não tinha aqueles bonequinhos que eles viraram zanganzinhos, os bonequinhos. Eu manipulava aqueles bonequinhos. Ele apoiou, né, o teu projeto. Ele me apoiou tudo. Mas assim, você fala que caiu nele, mas na verdade você estava fazendo uma busca, né?
Ali procurando. É aquele movimento que gera um movimento, Gera que um traz movimento. um retorno. Mas, assim, em vez dessa produção aumentar a minha coisa, ela puxou um pouco o meu tapete, porque foi muito trabalho e não tive retorno. E eu sozinha, porque eu era sozinha no elenco e com músico. O músico chegava lá para tocar, tadinho dos músicos. O estacionamento que eles pagavam era mais caro do que eles ganhavam de bilheteria, entendeu? Era muito difícil. Ou seja, foi isso. Aí teve essa da Belinha, e depois eu fui chamada para fazer manual de sobrevivência com o pessoal do Ivan Fernandes. Depois eu fui chamada, a gente ganhou o Festival de Dramaturgia, o Heber Inácio ganhou Manter Fora do Alcance das Crianças, que eu fiz essa peça com ele. Depois fui fazendo aqui, fiz o Cabaré Pé Sujo, fazia isso, No fazia Rio, aquilo. essa E nessa trajetória. isso começou a pintar muita coisa de televisão também. E aí, então, nesse tempo que você estava produzindo, começou você entendendo que precisava produzir. Todo mundo disse, se você quer fazer, então vou ter que fazer meu projeto. Importante. E aí começou a aparecer, pintar essa. E qual foi o primeiro trabalho, assim, que te marcou, que foi um divisor de águas nessa tua carreira? No teatro? Pode ser um no teatro e que talvez tenha levado também para a TV, ou um na TV. Não, na TV foi eu acho que eu fiz um teste que eu digo assim, gente, eu nunca fiz uma coisa tão maravilhosa na minha vida, que eu peguei até um teste, até peguei um texto de teatro, não foi nem coisa que eu adaptei, que fui fazer, que aí ganhei esse papel eu fui a Célia de Pedra Sobre Pedra, uma das mulheres de Jorge Tadeu. Só que tem aquelas coisas da televisão, né, aquela coisa e tal. Aí depois eu fiquei um bom tempo sem procurar televisão. Foi quando eu criei a Belinha. Não, você teve uma decepção na TV quando começou? Não era decepção. Era que assim, o tratamento era outro. Sim. E eu estava muito solitária. Eu pensei assim, aí fiquei muito feliz. Quando eu comecei a ganhar dinheiro vendendo a Belinha, sem precisar eu tenho como ser atriz sem precisar de televisão. Na época, entendeu? Mas porque eu fiquei meio decepcionada, sabe? Umas coisas lá, né? Aí, depois de um tempo, já tinha mudado muito e tal. Aí foi quando eu me inscrevi, fiz um novo trabalho lá para poder. Aí depois não parou mais. Fiquei chamada sempre fazendo. Aliás, eu já tentei desistir, entre aspas, quando eu virei programadora, porque eu estudei. Olha, eu estudei JavaScript. Estudei, porque linguagem de programação HTML, CSS, não são linguagens de programação, é linguagem de hipertexto. JavaScript já é uma linguagem de programação. Estudei PHP e estudei Java. Já estava estudando isso para poder virar, porque eu gostava de tecnologia. O que tu não estudou? Ela ficou sem resposta. Tudo que mulher, eu via que eu pudesse fazer paralelo ao teatro. Para poder conseguir manter esse sonho. É importante falar isso, porque, claro, é uma época diferente, mas até hoje, assim, a gente faz outras coisas, às vezes, para manter um sonho vivo, né? Não é, ainda mais a gente que vem de uma família, que não tem esse apoio financeiro, você precisa realmente ir atrás, criar os seus projetos para ser visto. Eu acho que muito aluno também, de quando eu me formei em letra, começou a pintar aluno para dar aula de português. E eu e muita gente que se forma em letra tem muita insegurança de ser professor de português, né? Mas eu vi que eu tinha um jeito de ensinar que era melhor do que o que eu sabia de português. Entendeu? Tipo, eu fazia de uma forma lúdica, que os meus alunos passavam e eu era chamada, indicada para outra. Tu juntava o artista com essa de lecionar. Estudava com o artista quando falava de cordel, quando falava daquela... Eu sempre tinha um exemplo para dar, eu sempre tinha uma música, eu sempre dizia isso. Então, isso até porque, Fátima, você falou lá no início que foi para letras, para não ficar muito distante, né? Dessa área de literatura. Da literatura, então, uma hora se encontra. Exatamente. Que bonito isso. Aí eu ganhava dinheiro com isso e fui tosar cachorro também na época. Como é que tu conciliava? Hã? Como é que tu conciliava tudo isso, essas tarefas? Não, tosar cachorro antes da faculdade. Tá, mas antes, ainda assim, durante esse período de estou buscando o meu sonho, de exercer minha função e profissão de ser atriz, de conquistar esse espaço, você foi fazendo várias tarefas. Uhum.
Como que você conciliava? Porque teve um momento que você até falou, eu saí do emprego para poder ficar aqui, para estudar, e aí tinha que fazer outras coisas. Como é que tu conciliou tudo isso? Imagino que tenha sido perrengue. Na época da Martins Pena, logo no começo, eu senti muito que acabou, a gente se formou. Esqueci de, tá vendo? Minha memória é boa. Aí a gente se formou. E foi muito. Não pintou peça para fazer, não era muito difícil, não pintou. E depois pintou, agora que eu lembrei, uma peça de muito sucesso, que foi o Pássaro do Limo Verde, uma peça que eu fiz infantil, que eu cantava, que a gente ganhou todos os prêmios. Todos os prêmios, inclusive o de melhor ator, que era com o Rogério, ganhou como melhor espetáculo, e fomos indicados até para o prêmio Sharp. A gente ganhou o prêmio, foi indicada para o prêmio Coca-Cola, para o prêmio Mambebe. Depois fomos para. Aí eu fiz. Sim, com esse espetáculo. Tá vendo? Eu pulei essa etapa. Mas é isso, a gente vai perguntando as coisas e vai lembrando. Esse espetáculo foi quem como a gente ganhou todos os prêmios e saiu uma crítica maravilhosa no JB desse espetáculo que a gente fazia, que era um espetáculo que misturava bonecos e... Era um cordel também, foi inspirado no cordel, que o Carlos Augusto Nazaré montou. E eu era Bá, e eu cantava na peça, tal. E a gente ganhou o prêmio Coca-Cola aqui, e aí o diretor, que eu esqueci agora o nome dele, o vencedor do prêmio Coca-Cola de São Paulo, ganhou dinheiro para trazer a peça para cá, e a gente ganhou dinheiro para lá. E aqui eu ganhei, fiquei com uns 2 anos só vendendo projeto de escola. Eu vendia projeto de escola como ninguém. Mas também, assim, eu vendi uma peça que já se vendia com tudo. Aí foi por isso que eu criei a Belinha para fazer nas escolas, porque como eu vendi uma peça que tinha 15 atores, eu vendia nas escolas, por que eu não vendi uma peça minha? Aí foi quando eu criei a Belinha. Você teve essa sacada. Coisas e tal. Só que a peça, o Pássaro do Limo Verde, já se vendia, porque todas as críticas botavam lá embaixo, porque era uma peça infantil. Isso foi um tinha divisor? Todos os arquétipos que a criança gosta. Tinha boneco, tinha colorido, tinha música, tinha dança, tinha uma coreografia, tudo. Aí fiz muitas amizades ali nessa peça, tal, com o pessoal. Foi aí quando eu também fiz essa peça. E aí comecei a querer montar outra, mas era sempre assim. Aí também sempre que eu queria fazer um projeto adulto, eu fiz a Belinha puxou o meu tapete, porque era tudo muito sozinha, sabe? Assim, porque eu que tinha que divulgar, eu que tinha que fazer isso, eu que tinha... Aí eu fiquei meio cansada disso. É cansativo, sim. E nisso, mas aí, em paralelo, estava sempre... Aí, quando eu voltei para a Globo de novo, aí sempre estava... Aí eu pensei em desistir uma época. Teve uma época mesmo da faculdade que eu fiquei meio afastada. Assim, aquela fase que passa por a gente, sabe? Mas sempre que eu estava no pepino, quem me salvava era alguma coisa artística. Sempre. Digo, então é isso que eu tenho que fazer. E tu fez muitas participações em novelas. Eu fiz quase umas 30, 40 novelas e 40 novelas, foi participação não. Nessas participações eu tinha 10 vezes, por exemplo, a Traficante de Bebês, eu fui fazer uma Jorge, vez. Salve Jorge. Adorava aquela novela, meu Deus. Eu fiz a Traficante de Bebês e aí eu só não fui contratada na Traficante de Bebês porque quando deu aquele número de vezes que você participa, tem um valor. Já estava acabando a novela, então não fiz. Mas foi até quase o final, né? Fui até quase o final. Eu vou presa até. Eu vou reassistir essa cena, porque eu assisti a novela inteira quando apareceu a primeira vez. E dessas novelas também teve o Velho Chico? Aí não, o Velho Chico eu fiz também. Só que o Velho Chico, pronto, foi quando eu conheci o Zé Wendel, que foi o Velho Chico. Vocês conheceram lá? Nos conhecemos lá. E foi o Luiz Fernando Carvalho, ele queria o elenco de apoio, mas atores. Aí a gente fez testes. Aí eu me lembro que eu estava em Recife, quando eles mandaram um e-mail. Eu já estava achando que eu ia coisa, mas assim, que eu ia ser chamada para o teste. Aí quando eles mandaram um e-mail, dizendo que eu preparasse alguma coisa nordestina para fazer lá. Aí eu ligo para o meu amigo Douglas, que mora em Salvador. Eu estava em Salvador, indo para Recife. Aí o Douglas, eu fiz, Douglas, cara, eu tenho que decorar, agora vai ser segunda-feira. Aí, Douglas, por que você não faz o peido? Aí o peido? Eu disse para ele. Ele falou, Fátima, ou eles vão lhe adorar,
ou eles vão lhe detestar. Mas eles não estão dizendo que tem que ser drama, que tem que ser... Verdade, um ponto. Não. Aí cheguei lá, menina, foi um sucesso que o Zé disse que lá fora estavam ouvindo. Aí eu cantei, eu fiz ela, depois ela perguntou se eu tinha uma coisa mais séria, eu fiz. Eu cantei uma música de Pernambuco, cantei, eu dancei, eu fiz uma excelência, uma excelência que é pra ele, mãe de Deus, rogai por nós, por ele. Aí, Ave Maria, cheia de... Eu só faltei virar cambalhota no palco. Tanto é que o povo que estava lá, o Zé mesmo ouviu, quem é essa, meu Deus do céu? Aí vem que se encontrarem o Zé, eu tenho que andar com essa mulher talentosíssima. Aí eu fui selecionada, e aí a gente foi selecionada por 3 meses para renovar por mais 3 meses. Quando foi já completando os 3 meses, assim, cara, todo mundo ansioso, né, se ia ficar, eles tinham que tirar 8 pessoas, porque já não tinha verba para sustentar, porque era muita gente. E ficava muita gente sem fazer. Aí o Luiz Antônio Rocha me ligou e disse assim, vem cá, me fala, me ligou e disse assim, eu tenho um personagem ótimo para você, e me diga aí, quando tiver a maioria do pessoal todo, que eu quero ter uma reunião com todo mundo. Eu já sabia que era por isso, mas eu já comecei a achar que eu não ia sair, porque ele disse que tem um personagem ótimo para mim, e eu ganhei a Dona Santina, que acaba, que revela a coisa da prefeitura, das falcatruas da prefeitura lá em Velho Chico. Aí eu ganhei esse personagem, claro, eu não fui mandada embora, fiquei mais 8 meses, eu e o Zé, todo mundo. E aí foi lá que a gente fazia elenco de apoio. Sim. E eu ganhei esse papel ótimo, a Dona Santina. Aí depois eu fiz Império, eu fiz muita novela, me chamava o tempo, eu fazia muita participação. Esse do Velho Chico eu fui contratada, mas como elenco de apoio. A primeira novela que eu sou contratada desde o começo, do começo ao final, foi Rancho Fundo, que eu fazia Dona Castorina. Sim. E essa agora, que é o Vale Tudo. Foi importante, mas essas participações anteriores, que não eram um contrato mais firme, como é que hoje, Fátima, tu enxerga o que elas foram para você? Elas foram importantes como? Para você entender como que é o ambiente, pegar mais segurança? Certo. Porque tem muito artista algumas pessoas que talvez não saibam como que é a diferença, porque existe figuração, que é uma coisa que as pessoas olham torto. Aí tem a participação, tem o elenco de apoio, o núcleo principal. Como que foi antigamente, eu acho que isso era mais setorizado, era mais assim, hierarquizado, vamos supor, né? Antigamente, por exemplo, tinha um elenco secundário, tinha um elenco, não sei como é que é isso. Eu sentia isso muito, assim, e fazer participação, depois de um tempo, mudou muito. Fui muito bem acolhida em todas as participações que eu fiquei... Aí foi quando eu voltei, eu digo, nossa, eu vou botar outra cara, outra história. E no caso, e num elenco de apoio, foi bom porque eu criei dentro de mim um lugar de fala, porque eu conheci de todas as participação, de fazer um papel pequenininho ali, coisa de quando tinha um preconceito maior, como é que se diz, de elenco de apoio, de participação numa série, porque eu fiz uma série também, e agora como elenco. Entendeu? Aí eu seja agora e outra é muito bom porque quando eu fui fazer a participação e quando eu fui fazer a participação não, quando eu fui contratada, eu já sabia tudo, já sabia como lidar, já sabia essa coisa, você chegar, marcar o horário, você chegar mais cedo, você já sabe como é que é a logística toda que rola lá dentro, inclusive a burocracia, tipo assim, de gente que não falar com você, mas que outros falam, e que você tem que saber lidar com isso. Você vai entendendo como que funciona. Isso acontece em qualquer setor da vida. Sim. Entendeu? É claro que lá a gente lida com mais ego, todo mundo é mais empolado, todo mundo. Entendeu? E assim, e aí foi muito bom, porque quando eu fui fazer embora, estreia, né? Sim. Então, assim, quando eu fiz a minha primeira cena da novela Rancho Fundo. Eu fui gravar com todos os diretores, eu tremi nas bases. E o que é pior, eu estava tomando um remédio antialérgico que eu tomei antes da coisa, que eu estava assim meio goró. Sona.
Que aí depois eu fiz assim, gente, você tem que falar, mulher, você não pode falar depois que gravar, você tem que falar, olha, gente, eu tomei um antialérgico, que até a menina do camarim ouviu, que eu cheguei a cair, assim, então, porque eu estava tomando um remédio de gripe, eu estava gripada, Sim. muito gripada. E aí eu tomei aquela xarope, aquelas coisas todas para dormir, que eu não dormi de noite, e quando acordei tomei um antialérgico, só que um antialérgico dá sono. Sim, Então eu estava... dependendo do antialérgico. Foi um remédio de gripe, essas coisas já dá um sono. Menina, eu estava assim, meio zoró. Mas depois eles souberam, até riram, falaram, quando tiver assim, você tem que avisar pra gente. Deu tudo certo. E também assim, a gravação foi de manhã. Eu não tinha comido ainda. Então eu estava meio. Aí pronto, aí foi que juntou tudo. Aí que depois que eu comi, depois que passou o som, depois que tomei um café, aí já fui gravar, eu disse, é maluca. Ela estava toda dormindo de manhã e agora já tá desse jeito. Tu tem alguma história engraçada além dessa de set que tu te marcou? Muitas, né? São mais de 40 participações. Tem. E ela continua agora também trabalhando. A Traficante de Bebês foi ímpar. Vou até escrever quando tiver. Eu estou escrevendo um texto que chama-se. Que eu vou botar essas histórias. Eu estava há muito tempo sem ser chamada e eu não estava entendendo por que era, porque eu mandava. Aí todo mundo, não. Porque nesse tempo que eu passei sem procurar a Globo, eu deixei para lá. Depois eu voltei de novo. E eu fui atrás do Lauro para gravar um vídeo lá. E o Lauro não me respondia. E eu cheguei assim, não, ele está respondendo. Aí, depois de um tempo, aí eu mandei dizendo, não, sua amiga, você te conhece, danada. E já mandou o vídeo para eu gravar e fiz um novo projeto. Aí fui chamada para fazer a Traficante de Bebês. Salve Jorge. De Salve Jorge. Aí fui gravar. Eu esqueci meu aparelho, porque eu tinha que comprar pilha para coisa assim. Meu aparelho, eu não escuto, por esse ouvido é zerado. Eu fiz uma operação pequena que ele calcificou e que eu tenho que botar. Mas o aparelho funciona mais ou menos, por isso que eu não sinto muita falta dele. E eu estava sem lente, eu estava de óculos. Fui gravar. E eu queria gravar porque eu queria postar meus rostos. Claro! Não, e eu não podia gravar com meu óculos, que era uma participação. Porque era um personagem. Aí fui gravar. Aí era com a Totia Meirelles. Aí era uma casa luxuosa, ela chegava, batia palmas. E no que ela batia palmas, quando ela bater palmas, você vem e vai atendê-la. Disse, tá bom. E batendo palmas, eu nada, porque eu não escutava, não escutei. Aí o cara chegou e falou assim, o diretor, olha, você está atrasando para entrar, o que está acontecendo? Isso não é porque eu não estou escutando. É que eu não escuto, esse ouvido aqui, eu não escuto, eu só escuto por um ouvido. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, você entra por aqui, quando eu fizer assim, você entra. E aí eu não enxergava. E aí? Como é que fica a história? E até hoje ainda tem esse problema, só que hoje eu assumo já direto. Mas qual é a terceira opção, então? Agora... A terceira opção foi a menina da maquiagem, ficou lá, que ela fazia assim, agora, aí entra. E até hoje é assim. Eu fui gravar, essa cena que eu te mostrei hoje de Rancho Fundo, a menina foi lá para dentro do coisa, eu falei, eu não estou escutando o que eles estão dizendo lá dentro, lá não. Ela pode deixar. Eu fui chamada, eu acho que você vai perguntar ainda, o que mudou esse paradigma lá dentro de sair? Quer dizer, não sei se foi isso, eu estou achando que foi, e a gente fez o curso justamente para isso. Sim. Que quando eu estava fazendo, eu estava em casa, agora, assim, maio do ano passado, quando o Lauro me ligou, me chamando para fazer o curso do Mergulho na Cena na Globo. Aquela oficina, né, que tem lá. Aquela oficina que tem lá, chama-se Mergulho na Cena. Que é bem conhecida, né? Está ficando bem conhecida. E são pessoas do Brasil inteiro. Quando ele me chamou, aí eu fui. Quando eu fui fazer, aí eu ficava bem perto, porque era 20 pessoas numa sala. E eu já comecei a ficar assim, ai, meu Deus do céu, eu não vou escutar direito. Mas, Cris, olha, gente, eu estou aqui o tempo, quero ficar o tempo todo perto do Cris, porque eu não escuto, tá? Eu não escuto. Aí a Cris, alguém tem outra dificuldade, alguém tem dificuldade no joelho, não sei o quê, não sei o que. Avisa logo. Cada um foi dizendo as suas eu até brinquei, eu fiz a Globo está com 2 inclusões. Eu, por ser nordestino, também por ser deficiente, então, é auditiva. E aí foi muito... vai por aí. E aí eu digo... Não, e foi engraçado quando eu estava gravando Rancho Fundo, que tinha um diálogo ali que era... Peraí, deixa eu buscar meu
Porque eu fui trocar de roupa, eu botar o cabelo, eu tirei Sim. o aparelho. Pode ir, Você Fátima. pausou pra ir Então, lá. O pessoal já sabia. Tem moral, já criou a moral ali. Já, creme. E essa novela, agora, que você tá no elenco de Vale Tudo. Fala pra gente o que é a personagem, o que puder contar. Não, com certeza. Eu faço a Daisy, a empregada do Marco Aurélio, que vou estar ali. Que é o Alexandre do Nero. Alexandre, que é o Alexandre Nero. Foi um convite que a Patrícia Rasch fez para mim, que foi assim, maravilhoso. E o Paulo Silvestrini. E ela disse para mim, ó, não só depende da gente, depende de outras camadas. Aí ela disse assim, amanhã eu te digo, levou umas 2 semanas para me responder. Não demorou, não. A reunião, não, porque ela disse assim, eu vou fazer isso, estou perguntando a você, e amanhã a gente vai ter uma reunião. E aí, aí posso levar seu nome? Assim, aceito. Aí ela levou, mas só que ela não respondeu, levou 2 semanas para me responder, porque a reunião mudou, o dia e tal, não sei o quê. Aí depois, aí foi maravilhoso, né? Sair deu de certo. novela e ir para outra. Aí, assim, é claro que a resiliência, a minha resiliência aqui no Rio foi muito grande, né? Eu acho que agora estava na hora já, né? Sei lá, é por questões de grana, por questão, não só por causa da novela, e a outra, vai abrir portas para o teatro, que eu já estou começando a querer fazer curso, já estou querendo fazer, estou lendo livros para voltar minhas ideias do passado que eu via que era impossível. E eu tenho um livro, tanto é que eu tenho um show chamado Lenda Urbana, que eu vou querer fazer agora esse ano. É um projeto, então. Gente, é um show. O bom de estar entrevistando a Fátima é que eu não preciso ler o roteiro, porque ela já tá respondendo tudo, assim. Um projeto que veio. Não, eu tô achando perfeito. Fala pra gente, então. Separa aí um pouquinho. Então, já tem um projeto pra esse ano. Pra gente esperar. Não, eu tô querendo, né? Assim, é porque... Ó, falou que tá gravado, registrado, vai ter que sair esse ano. Por que o nome é Lenda Urbana? É um show de música. Mas por que é Lenda Urbana? Porque desde que o mundo é muito que eu quero montar esse show e que nunca montei. Então ele já virou uma lenda urbana. Eu chamava os amigos para tocar, eu chamava... Falei, o show já tá virando uma lenda, cara. É uma lenda urbana. Aí eu digo, vai ser esse nome. Porque antes esse meu amigo, posso falar isso? Se tiver muito grande... Pode falar. Esse meu amigo Tomás Bach... Para você ter isso, a gente vendia, sabe aqueles bottoms que vendia na Cinelândia? Sim. Eu e ele, a gente já foi para Areal viajar para vender bottom nas feiras agropecuárias. E nessa coisa, eu conversava com eles, assim, Thomas, escreve, ele é genial, ele era, né, porque ele morreu, mas continua sendo, na memória, genial. Fiz, Thomas, escreve um show para mim, eu não tenho músico, não tenho dinheiro para pagar músico, eu não tenho dinheiro para nada. Aí tá, um dia lá ele chegou 3 horas da manhã na minha casa, você escrevi seu show. Você mesmo? Se é. O nome do seu show vai se chamar Palmas pra mim. Fiz, não, Tom, pelo amor de Deus. Não, escuta aí. Posso dizer um pedacinho do show? Por favor. O show começa assim, atenção, camareiros, cortineiros, vanguardistas, punheteiros, elenco carente, galãs sem dente, assistente do assistente, todas as paranoias da gente, fiscais da esbate e é caro, intelectuais de meia-idade, surfistas mais que viris, transformistas, travestis, recordistas de nariz, todos, enfim, que junto a mim avacalham e descaralham o teatro brasileiro. Posso começar? Hã? Tem que sair primeiro. Tem que seguir o roteiro. Pois bem, antes do show começar, eu gostaria de cumprimentar essa plateia superlotada, a minha mãe do Ciné, que veio lá da Baixada, a vovó que está velha, mas que veio carregada. Antes do show começar, a produção exige que eu fale, talvez o mais importante detalhe é que foi anunciado nos outdoors municipais, nas rádios convencionais, nas redes sociais agora, né? Isso faz tempo que não tinha rede social. Mas nas redes sociais, que este show, a revelia, além de mim, contaria com atores, atrizes, cantores, cantrizes, orquestra sinfônica, corpo de balé, orquestra sinfônica, iluminação, corpo de balé e até esse tipo de Deus, ó céus! Com tantas atrações vão querer a minha cabeça. Mas é preciso, então, que eu teça algumas considerações. É que as nossas atrizes, como são invisíveis, por motivos cabíveis, são impossíveis de ver. E os nossos bailarinos nem queiram saber, dois bofes horríveis, você comer os meninos em plena turnê. Ou seja, eu vou justificando porque eu tô maravilhosa, eu tô ali. Só que ele tem uma coisa escatológica, no final todo mundo morre afogado no catarro. Aí eu disse, Thomas, tem que mudar isso, cara. O pessoal vai sair com nojo. Não, ele não deixou. E foi... Que sensacional isso, meu Deus. E eu vou botar um pedaço dessa Por favor. Então, vai ser a cobrança dos amigos. A gente vai fazer um corte disso aqui, ó.
Cobrar, porque poder, agora a rede social também vai cobrar. É, E tu já teve essa sacada de já atualizar também, trazer rede social. Perfeita. porque ela dizia assim, aqui fora nos portões, nas televisões. Não é só isso, não é só nesse lugar, mas vai lá. E perfeita. Não, o que eu ia perguntar, até eu esqueci que eu ia perguntar agora. De tudo isso que você falou, que é uma trajetória, eu sei que você deve ter resumido muita coisa Porque tá dessa vindo história. Aqui, assim, mas eu acho que também se você perguntar, vou lembrar de muita coisa. Porque a gente até fez uma pergunta que você lembrou lá da peça que você fez. Mas a tua trajetória ela é longa. A cada momento que a gente fala, a Fátima lembra de um trabalho, né? Viajou para vender bottoms. Cada coisa. A gente via onde que tinha feira agropecuária. Que energia, mulher. Não, eu fiz tudo. Por isso que agora eu acho que é merecido. Merece. Só que assim, a minha família lá em Recife não sabe nada disso. Ih, vamos assistir aqui. E ao contrário, ainda tinha umas coisas assim, né? ainda tinha julgamentos, claro, de um ou outro, como se eu só quisesse beber e encher a cara. É aquela visão que exatamente. Não tinha, ainda existe um pouco, né, dessa visão do artista. Do artista. Ainda mais quando você vem da cidade. Não faz porra nenhuma, só quer beber. Eu fiz, vem cá, aí um dia eu fiz assim, gente, e quem é que paga essa você sentar na mesa de bar, você não sai, você se descer ali, você não sai por menos de R$70. Bate cerveja, já vai embora todo dia tudo. E quem que paga todo aluguel? Quem que paga no coisa? Perfeitamente. Entendeu? É uma doideira isso. isso. Não, e tudo eu consegui. Por exemplo, a PUC, quando eu consegui, eu ganhei uma bolsa na PUC, só que quando eu ganhei a bolsa do liso. O que é a bolsa do liso? A bolsa do liso é assim, você sempre teve dinheiro e uma hora você ficou liso, aí a PUC vai lá... Isso não, eu não conhecia isso não. São nomenclaturas minhas. Eu adorei. Né? Não sei. Naquele momento a família perdeu a grana, aí o filho bolsa tá do liso é perfeito. ou está ali estudando, aí a mãe vai lá, conversa, aí ganha essa bolsa. E eu ganhei essa bolsa. Mas essa bolsa também foram coisas que pintou na minha vida. Né? Ou seja, só que essa bolsa você tem que tirar nota lá em cima e você não pode ser reprovada de nada. Só que fazia 20 anos que eu tinha que eu fiz faculdade, e minha cabeça estava sempre no negócio artístico. Eu achava a faculdade uma caretíssima, coisa tal, sei o quê. Como é que se diz? Eu vou usar o termo aqui que eu nunca... depois eu uso. Aí eu peguei isso assim, tá bom, o que eu faço? Aí eu quase fui reprovada. Não, eu fui quase em linguística na primeira vez. Eu não podia ser. E, menina, eu quase perdi minha bolsa. Eu peguei, fiz meus mantras, fiz tudo. Aí peguei meus reportes todinho de abelhinha, que eu, na época da abelhinha, quando eu estava aqui no Rio, um amigo meu, o Douglas, que era jornalista, me indicou para o caderno B do JB. Não, o caderno Viver, não era Viver, que saía de vendedora de mel, a performance de Mel me quer, mal não quer. Não era nem a Mel me quer ainda, não. Era da abelhinha, contador de um espetáculo da abelhinha. Eu levei essa reportagem, aí fui lá falar com a assistente social, que tinha que ter uma entrevista. Olha só, eu fui vendedora de mel, não tinha condições, eu sou artista, então eu não prestei, menina, ou seja, aí eu ganhei a bolsa de ação social. Passei da bolsa, eu reverti meu quadro, em vez de ser reprovada, eu fui para uma bolsa de ação social, que eu ganhava passagem, bandejão, aluguel, uma parte do aluguel, você até um valor tal eles pagavam, e ainda ganhava um livro que eu queria. Fiquei 9 anos na Globo, na PUC, não queria mais sair. Não bota esse finalzinho, não, porque senão a Globo não vai dar para outras pessoas, né? Mas ainda eles fazem isso ainda? Tem, não sei se tem. Isso foi no governo Dilma, né? Sim. Não sei se... E, Fátima, assim, com toda essa... Mudou tanto as coisas na universidade, mudou tanto, né? Mudaram, desculpa. Mudaram... não, tá certo, mudou, né? Tá certo, aí, ou seja, ficou uma coisa assim que e tudo isso que eu consegui pelos meus méritos. Aí ninguém vê isso da minha família. Ninguém, não, só vê o lado negativo. Não, você se bebe, você enche a cara. Pô, E com todo esse teu caminho, que conselho que tu daria para esses artistas que também querem vir, alguns que já vieram também, que estão no Rio, ou têm esse sonho de ser artista, ator, escritor, diretor, enfim.
ir para a arte, que conselho que tu daria, assim? Dentro dele tem que ter essa certeza. É isso que eu quero. E aguentar os trancos. E estar aberto para outras coisas. Aberto, assim. Eu não tinha inveja de ninguém, eu não ficava triste com... Claro, eu ficava assim, porra. Uma coisa quando eu via que acontecia, por exemplo, tinha uma amiga que era igual a mim, que estava triste, estava na mesma batalha que eu, para ela acontecia, para mim não acontecia. Eu olhava para mim e dizia assim, o que está errado em mim que não está acontecendo? Eu não tenho talento, porque também a gente leva para esse lado, né? Eu sabia que eu tinha, isso eu tinha certeza. Se questionar. Talento eu tinha, mas eu podia ter alguma dispersão, alguma coisa. Será que eu falo demais? Eu estava começando... Quem me ajudou muito nessa coisa foi o budismo, que a minha espiritualidade. Eu sou budista, eu faço parte de uma... Eu dava palestra com o pessoal, ainda dou... hoje eu sou conselheira, mas antes eu era responsável de bloco, responsável de comunidade, de anunciar todo mundo. Depois você vai entender isso, que é um outro caminho. Isso me ajudou muito. E me ajudou a eu ter... Onde é que eu estou errando? Não tinha... Porque talento eu sabia que eu tinha. E poderia estar talento, mas estava botando no lugar errado, em algum lugar errado. Entendeu? Ou então, porque hoje tem a ver com uma postura que você representa. Por exemplo, a Fernanda Torres ganhou aí o Oscar e ela foi maravilhosa. E para ganhar um Oscar, todo mundo assim, olha quem está nos representando. Isso é muito importante. É bonito a sua idiosincrasia, o seu jeito. Por exemplo, quando eu larguei o Serpro, por causa do teatro, eu criei uma frase que eu esqueci de dizer aqui, que eu acho maravilhoso. Que eu tinha dentro de mim, que era com tanta verdade essa coisa artística, que eu tinha dentro de mim que passar fome era poesia. Olha que doideira. Passar fome era poesia. Isso, agora, veja bem, isso foi eu com 23 anos de idade, eu não tinha marido, eu não tinha uma família que dependia de mim, eu não estava doente, era eu sozinha. Porque se eu tivesse um filho, se eu tivesse um marido, que tivesse, sei lá, um casamento, que eu tivesse uma estrutura e outra, eu não tinha nada a perder. Porque eu não tinha estrutura, se eu tivesse uma estrutura de vida, que eu largasse aquele emprego, meu Deus, ia passar... Não, eu não tinha nada, eu só tinha meu talento e querendo ser atriz, e querendo casar. Então, foi fácil para mim, eu não aconselho a ninguém a fazer isso. Talvez, se os tempos fossem, talvez eu desse para conciliar. Sim. Talvez, mas também eu não sei se eu conseguiria fazer tanta coisa que eu fiz de maravilhoso, de contar história. E eu falo, outra coisa que eu não contei. Eu fazia parte de uma companhia de emergência teatral. Era a emergência teatral. Gente, foi quem me sustentou, né? Tá vendo? Porque assim, a emergência teatral, tá vendo? Essa coisa pintou. Era a emergência teatral. A gente era do sindicato dos bancários lá que a gente fazia parte. O Marquinho, que foi um que morreu agora. Marquinho, que eu entrei no lugar da Anitta, uma amiga minha. E essa emergência teatral, embora porque assim, ela me sustentava, mas quando eu entrei, ela já não estava com tanta demanda como ela era. O que era a emergência teatral? A companhia era de emergência por isso, porque a gente fazia parte, a gente tinha uma sede lá no Sindicato dos Bancários, que a gente tinha uma sala só para gente de figurino, de tudo, e que, por exemplo, o banco tal estava dando assédio moral, praticando assédio moral. Aí o sindicato chamava a gente criava um espetáculo, a gente já tinha, eu já estava lá há 16 anos, já ia fazer 20 anos que eu estava com esse pessoal. Quer dizer, eu já entrei no lugar de fulano, eles estavam bem mais tempo. E aí a gente ia fazer espetáculo na frente do banco e denunciava, por isso que era o sindicato bancário. Mas, paralelo ao sindicato, tinha o pessoal do fórum lá, que também chamava a gente da Citupege, os sindicatos todos, o CEP chamava a gente, a Marielle. Fiz vários espetáculos sobre o aborto para Marielle, com Marielle. Aliás, dei aula para a filha da Marielle, a Luana, que eu era professora nessa época, eu dei aula para a filha dela.
deixa eu ver, fazia muito espetáculo. E por que era de emergência? Porque a gente estava fazendo, por exemplo, a gente foi fazer em Campos, para o sindicato de Campos. Quando a gente estava no caminho, o sindicato daqui pedia. Aí o Marquinhos fazia, gente, vai ter ato amanhã, a gente pode ir tudo na rua. A gente vestido de qualquer jeito, né? A gente ia fazer. Dá para fazer? Como os textos que a gente já fazia. Os personagens eram quase o mesmo, eles só mudavam uma falinha ou outra. Por exemplo, a gente fez um denunciando sobre assédio moral num banco X. Sim. Aí no outro a gente pegava essa mesma coisa, só mudava o banco. Botava, e a gente ia fazer. Aí por isso, o nosso símbolo era quase que a gente ia fazer, ia ser uma ambulância, porque é de emergência, né? E é de emergência porque era assim, a gente tinha que decorar 10 páginas do dia para a noite. E eu acho que isso ajudou muito a coisa na televisão. Porque como eu decorava rápido, então tinha que chegar, e a gente chegava, vamos começar. E o que era? O pessoal dos bancários ficava falando aquelas coisas, bababá. Aí depois, agora, de uma forma lúdica, vamos chamar aqui a emergência teatral. A gente, em 15 minutos... Emergência teatral, que nome sensacional. Em 15 minutos a gente resumia tudo que eles queriam dizer, entendeu? Assim, aí a gente fazia. Então, isso também me ajudou muito, em grana. E foi um lugar que eu não fiquei verde, porque eu estava muito triste, porque eu não estava fazendo peça convencionalmente. Mas como a gente fazia era sempre uma vez na semana, às vezes um mês ou dois, a gente fazia 3, 4, aí depois não fazia mais. E esse negócio de decorar assim, foi quando fui chamada, voltei na Traficante de Bebê, eu estava aqui, ó. Te deu sagacidade ali, rapidez. De chegar e decorar. Perfeita. Isso foi... Gente, ela tem muita história, né? Agora, quando eu encontrava a Fátima nos barezinhos da Lapa, eu falava, Fátima, não me conte suas histórias agora. Porque ela tem realmente o papo dá para ser longo. Muito. A gente tá indo mais pro final. Certo. Eu vou te fazer umas perguntas. Tá, porque eu não deixei você fazer as perguntas. Né? Fátima, você pontuou tudo aqui. Você pontuou tudo. Maravilhosa. Você passou por tudo. Só as perguntinhas finais que eu faço aqui. Do conselho que você deu para as pessoas, então, tenha certeza que é o que você quer. Um outro conselho, assim, por exemplo, quando eu estava fazendo a Traficante de Bebês, que foi um amigo do irmão meu lá de Recife, porque esse meu irmão morreu também, ele veio para mim, que é uma prima dele, veio para aqui, para o Rio, para fazer teatro. Estava querendo. Eu falei assim, eu não posso fazer nada, assim, porque, assim, eu moro num quarto ainda, lugar, porque esse povo lá acha que a gente está fazendo, e eu estava ganhando como participação. E eu fiz assim, mas quanto tempo ela está aqui no Rio? 6 meses? Como, gente? No nosso grupo de nordestino, tem gente que está com 3 meses que não quer mais fazer participação. Como? Então, não é assim não, gente. Paciência, né? Não é assim não, tem jeito. Aí outra, fica se comparando com quem não passou por essa trajetória, mas aí cada um tem sua trajetória. E te digo mais, se essas coisas que estão pintando para mim na televisão, pintasse eu com 40 anos, com mais jovem, eu já tinha acabado, porque eu era muito também, eu era muito doida, assim, era muito doida no sentido assim, talvez subisse a minha cabeça, Sim. só talvez eu não tivesse preparada para estar com dinheiro, eu acho que eu ia, sei lá, eu talvez preparada lá dentro para lidar com coisa, eu ia ser babaca. Sim. Entendeu? Tu teve um tempo para se preparar e se conhecer, exatamente, né? Um processo. Exatamente. Eu digo a você que eu veio na hora certa, no momento certo, não subiu a minha cabeça. Pelo menos eu acho que não. Não sei. Quer dizer, porque de perto ninguém é normal, né? De perto ninguém é normal, né? Então, assim, eu acho que não subiu. Mas vai conviver, né? Estou dando exemplo, mas assim, eu acredito que eu continuo a mesma pessoa, não mudou nada. Só que eu posso chegar ali, eu quero essa blusa, vou comprar. Ai, que delícia! Eu quero, eu posso! A gente quer chegar aqui, tá? Chegar lá. Certo. E eu quero saber, como agora que você está em Vale Tudo, uma atriz nordestina, quero saber como que tu percebe a nossa presença nordestina agora nas obras. Você acha que mudou muita coisa? Que a gente tem mais espaço agora? Muito. A pessoa mais perfeita para responder essa pergunta que eu faço é você, que tem um caminho aqui
lá atrás. Então, conta pra gente. Muito. E a Globo está abrindo para a diversidade em todos os sentidos. Esse curso que eu fiz, Mergulho na Cena, justamente para eles terem no banco de dados pessoas negras, indígenas, nordestinas. E nordestino não é só do Nordeste, tinha gente do Acre, de Rio, porque a capital, olha a minha burrice aí, tem do Rio Branco, qual é bom, tinha de Belém, tinha gente de tudo, tinha LGBTQIA+, binário, não binário, tudo todo, não tem mais esse preconceito. Pelo menos... Sim. Eu estou vendo agora, por exemplo, a novela, a gente fez o workshop da novela, foi todo mundo bem acolhido, foi todo mundo maravilhoso, maravilhoso. Não tenho que dizer nada. Claro que isso, não só na Globo, como em qualquer lugar, vai ter um ou outro que tem as suas doideiras aí, os seus preconceitos, suas doideiras, mas isso aí é... Mas é interessante que agora a gente percebe que a gente está tendo uma oportunidade maior nas obras, né? Fora que tem muito projeto que são de pessoas nordestinas. No Nordeste está sendo produzido muita coisa, muito filme. Tu já fez algum filme? Eu fui chamada para fazer um filme quando eu saí da outra novela para essa, só que um filme que, por sinal, é um personagem muito bom. Mas aí eu tinha acabado de assinar o tinha que fazer uma escolha, né? Tinha que fazer, porque tem isso também, esse dilema aí. Eu fiz um teste para um outro filme, agora que eu fui chamada para fazer um teste. Eu fiz, mas é para 2026. Então, vamos ver. Me tinha que entregar até domingo. Eu disse assim, vamos já gravar, já gravei, já mandei a cena que eles mandaram. Perfeito. E aí eu acho que agora vai abrir as portas aos pouquinhos, mas vai, né? Assim, as coisas vão, tem que acreditar. Eu acho muito bonito tu contando a tua história, porque você passou por muita coisa, se virando ao longo desse caminho para poder sustentar um sonho que é teu e que tu conta aqui com tanta leveza, com tanta alegria. Sabe? Não tem peso na tua voz, não tem peso quando você tá contando essa história. Não, tem emoção, que você tem emoção, até chorei. Mas é um lugar bonito, não é um lugar triste, não é um lugar, sabe, escuro. Você não leva pra um lugar assim, obscuro da coisa, é leve. E isso que inspira. Então, muita coisa que você falou assim, eu falei, nossa, é pra mim, tá falando isso aqui pra mim. Ó, vou prestar atenção. Então... quando eu parava, eu falei assim, cara, o que está acontecendo que não está acontecendo comigo? Por que não está? Eu digo assim, Fátima, você... E não é... Porque assim, não adianta. E outra, o que me irritava era as pessoas querer resolver a minha vida, cada um. Olha, teve uma senhora que eu cheguei para ela, eu fiz um trabalho para ela em Brasília sobre... nessa lei do cigarro. Uma mulher, uma amiga minha, que é budista, que é uma história longa também, que não dá mais tempo para falar aqui, que ela fui pedir um emprego para ela. Eu estava numa situação que eu ia ser expulsada, não tinha dinheiro. E eu queria, como ela gostava de mim, ela trabalhava no INCA, ela falou, mas você sabe fazer... Porque aí também tem isso, quando as pessoas gostam de você muito como atriz, ele não quer te ver em outro lugar. E ela falou assim, não, eu sei fazer, eu sou formada, eu sei fazer TI, eu já fui digitadora, eu já trabalhei com isso, sou formada em letras, daqui a pouco, aí, à noite, teve uma reunião budista, eu estava lá, aí eu peguei e fiz uma performance. Que eu vou arrumar emprego para você que nada, você tem que ser assim, mas eu preciso pagar minhas contas. As pessoas têm, isso aí tem. Como também tem o contrário, que fica o povo querendo dizer, você tem que fazer isso, você não tem que ficar só nessa coisa. Eu falei assim, quem disse que eu faço? Olha o que eu fiz. Olha o que eu estou fazendo paralelo. Por que eu não estou arranjando um emprego? Eu trabalhei na FGV também. Eu esqueci disso. Essa minha amiga que me chamou para a Clínica da Gávea. Aí hoje eu dou aula, que eu não falei aqui. Hoje eu dou aula também. Aí, antes da pandemia, eu consegui... Eu era stand-in dessa minha amiga, Adriana Carla, que me arranjou esse trabalho lá na Clínica da Gávea. Eu dou aula de teatro. E antes disso, antes da pandemia, eu ganhei um crachá, para você ver, de uma amiga minha que trabalhava no Ministério do Trabalho, para eu vender empadinhas. Eu ia vender empadas de caranguejo, que eu cheguei, comprei lá em Recife, eu peguei, trouxe os caranguejos, as empadas para você pedir como. Eu ia vender, eu tenho um crachá lá em casa, que eu ia vender para pagar o aluguel, para pagar tudo isso.
Entendeu? E ia, e tem mais, ainda mostrava eu sou atriz. O pessoal olhava assim para mim, essa vendedora aí. Aquela amiga minha, a minha amiga, ela é atriz, ela fez a novela, eu tô lembrando dela, eu ainda mostrava. E aí, atriz, né? Chegava, que coisa era assim. Você está falando algo muito importante num lugar de você ser artista e não ter esse pudor. E esse lugar de, porque eu sou artista, não vou fazer tal trabalho, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu não vou... É uma bobagem. Uma bobagem. Você acha que tão bonito, até porque você, além do preciso pagar minhas contas e aluguel, você, enquanto artista que trabalha, vou trabalhar em um restaurante enquanto eu atuo, vou trabalhar em outra área, tudo isso também é objeto para o seu artista. Tudo porque você é artista. É material para o seu artista também. Mas assim, você vai fazer uma personagem, um trabalho, você já tosou, já vendeu, já fez de datilografia, né? Eu fiz primeiro datilografia. Ainda sabe? Não, eu esqueci um pouco. Então, mas assim... Mas tudo isso você resgata, assim, se precisar fazer uma oficina, alguma coisa. Então, tudo isso é repertório. Não só para a sua artista, mas de vida também, né? Porque aí vai perguntar, Fátima, como é que você aguentou tudo isso? Passou por tudo isso? Porque tem repertório envolvido. Eu me lembro que na primeira acho que era Lula e Collor, quando eles foram disputar, eu vendia bottoms. E vendia junto com de seda, vendia aqueles bottoms de bottoms, aqueles bottoms. Eu me lembro que eu ia lá para o Bennett, para aquele colégio ali, coisa que vendia muito, era um pessoal que vendia muito. Eu botava minha barraquinha e vendia. Aí de lá eu ia para o Vila Lobos estudar canto lírico. Olha que chique. Eu vendia minha garrafa, entendeu? Então, dentro de mim, eu não tinha... Não, toma aqui, pega aqui. Eu era cameloa. Eu era... Camelô, não sei se existe. Cameloa, não sei. Eu era camelô. Camelô, eu chegava, aquele plano preto, botava, pendurava, estava lá vendendo, não sei o que, assim, daqui a pouco tem minha aula. Eu vou lá, ia lá... E aí mudava a esquina. Daqui a pouco eu estava cantando... Eu tinha canto livre, estava cantando um bel de Vedrames, de uma ópera. Olha que doideira. Sensacional isso. Então, assim, mas aí como eu estava fazendo isso, eu não me sentia diminuído, nada, ao contrário, tudo era festa para mim. E eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Essa leveza que te fez passar por tanta coisa, insistir e continuar. Eu percebi isso, que você fala de tá tudo bem, tem que fazer isso, tá tudo bem. Essa é a minha fase, vou continuar no movimento. E eu acho que até agora, por exemplo, estou em outras situações, eu sou tão desprovida disso, que eu acho que as pessoas cobram uma postura que eu não quero ter, entendeu? Assim, mas vem cá, eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema com de dizer, por exemplo, eu morava com um amigo meu, ela disse, hoje vai ter um aniversário de fulano, só tu espera que eu não vou, porque eu não tenho um tostão. Eu disse, Fátima, você não existe. Tu acha? Aí todo mundo chegava para mim com aquelas... linguagem, programação. Você não fica dizendo que por isso que você não tem dinheiro, que você... Sim, é porque isso passa aqui, eu não tenho problema com isso, eu dizia, porque não é uma verdade para mim. Eu podia dizer assim, dizer a ela que eu estou cansada, mas eu dizer que não tenho dinheiro para ir, ao contrário, eu não ia deixar minha amiga triste, porque ela sabia que era realmente isso, porque sabe, quando eu estou com dor, eu sabia que não era isso. Sim. Porque o único problema que eu não podia ir era por isso, entendeu? Assim, eu tinha essa leveza, não tenho. Então, é claro que você ficar dizendo que não tem dinheiro fica chato. Mas eu não usava, eu não tinha esse peso. Sim. Mas o pessoal... Tem gente que... E o que... a gente tem essas perguntas no final. Eu quero te perguntar uma delas. O que é para você... Deixa eu dar sua olhada e conferir se eu passei. É isso. A gente passou por tudo. O conselho você já deu. Não, são as perguntas mais finais mesmo. O que é para você, Fátima, Patrícia? Uma pergunta que você vai ter que responder em cordel, tá bom? Eita. Olha, não, se ela responder isso em cordel, vai ficar muito bonita. Mas sem pressão. Sem pressão, Fátima. O que é para você ser uma atriz nordestina? Agora é um privilégio, né? Assim, eu nunca quis perder o sotaque. Eu nunca quis. Tanto é que minha professora de linguística disse, você não perde o sotaque porque você tem muito orgulho do que você é.
E tanto é que eu me apresento, e eu fui fazer um curso de palhaço, a minha professora ficou assim. Eu me apresento assim, meu nome é Fátima Patrício, começando por início, sou atriz e cantora pernambucana, filha de seu Severino e Dona Maria Sebastiana. Mas nordestino de que isso? Não pode. E eu me apresentei. Eu fui a gravar o Guerreiros do Sol, que eu fiz uma participação. Cheguei para a produtora de elenco, eu fiz, fulano, meu nome é Fátima Patrício. Ele ficou olhando assim para mim, e eu disse para minha professora de palhaço que eu estava ratificando a minha nordestinidade. E quando foi agora em Rancho Fundo, eu me apresentei dessa maneira que a Luísa Reis disse assim, aproveitando, ela completou, todo mundo riu. E quando eu cheguei em Vale Tudo, que eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava mudando a minha chave lá com o cara. Eu cheguei, ele já estava, diga se estou perguntando o seu medo. Eu disse, bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Fátima Patrício, começando por início, sou atriz e cantora pernambucana, filha de seu Severino e Dona Maria Sebastiana. Mais nordestino de que isso? Então, todo mundo me aplaudiu. Coisa maravilhosa. Fiz em cordel. Ela fez, gente, eu brinquei e ela veio e entregou. Perfeito. E tem um motivo de orgulho, né? Ser nordestina. Não, um orgulho. Eu achava uma babaquice. Depois, hoje, distanciadamente, que eu estou sentindo na pele os preconceitos de tudo, inclusive na vida afetiva, de tudo. Mas tudo, até hoje? Hoje, mais não. Mas hoje, como eu estou num lugar assim mais... Tipo assim, aí me deu eu me distanciei e vi, eu digo, caramba, era por isso. Você está relembrando momentos que no momento você não percebe. Tem isso na nossa vida. E a gente pede no finalzinho também para você fazer uma indicação, tá? De um filme, para quem está assistindo o podcast, assistir depois. É um filme que você gosta muito, de qualquer ano. A única exigência aqui que ele tem que ser uma obra nordestina ou com nordestinos envolvidos. Uma coisa assim. Tá. Eu trabalhei 12 anos no Festival de Cinema. Então, trabalhei 12 anos no Festival de Cinema. Difícil vai ser escolher. Que eu sempre fui. Parei porque eu fui trabalhar na FGV, não pude ir. E aí coisa assim. E eu via muita coisa. Um filme nordestino, pronto. Como é Bacurau. Bacurau. Um filme que eu amei, um filme que eu fiz assim, gente. Bacurau é lindo. Bacurau, Aquários também. Pronto, assim, Bacurau foi indicado pelo Júnior Dantas, se eu não me engano. Foi. Então, Aquários, ninguém indicou ainda. Então, pode falar. Então, Bacurau. E um filme, agora sério, essas coisas todas. Aquários é um filme? Aquários é um filme. Então, esse não foi indicado ainda aqui. Pode falar dele. Aquários. Bacurau já foi? Foi. Aquários, então. Não, Aquários não foi indicado aqui, não. Não, o Som ao Redor. O Som ao redor. Não ganhou conheço. o Festival de Cinema. Ganhou o Festival de Cinema, que era com o Irandi, que fazia o Som ao Redor. Acho que era o Som ao Redor. Você que falou hoje dele, né, do Irandi. Mas tem outros, é porque eu não estava vendo na minha memória. Só um. Você vai falar muito, vai ter que... Todo mundo vai ter... vai ter muitos cortes pro filme. Perfeito. Então, Aquários, alguém sabe qual é a direção? Eu tô com o celular aqui na mão. Não, é o som... Não, tem um Som ao Redor e tem Bacurau, né? Não. Mas tem outro, veio Amarelo Manga. Já foi indicado, Amarelo Manga. Já foi, por exemplo. Esse som, qual que é o nome? Mas tem um outro que eu vi. Peraí, Fátima. Esse agora Ai, gente, do mesmo cara que fez o Som ao Redor. O Som ao Cara, maravilhoso. Pronto. Antes de Aquário, eu prefiro esse que eu vou dizer agora, porque eu esqueci então, o nome. O Som ao Redor, não? Pode ser, eu mesmo, Kleber mas eu acho que esse filme qual é o diretor que é do Som ao Redor? Kleber Mendonça. Kleber Mendonça. Kleber Mendonça, esse último dele, que era de fantasma. Ilusões, alguma coisa. Ilusões. Você quer, como é o nome? Vê aí um filme dele, de Kleber Mendonça. Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas. Esse aí é maravilhoso. Pronto. Pronto, gente. Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça. Os filmes do Kleber Mendonça é de você... são maravilhosos. Que tá o nosso cartaz, eu acho que tá até pegando na câmera, tá ali atrás. Exatamente. Isso, eu fui com meus amigos. Ele tá na Netflix. Tá na Netflix. Tá na Netflix. Eu assisti, eu fui com meus amigos lá em Recife.
mostrando toda essa... Cara, o cinema moderno, São Luís, aquelas coisas todas. Diz, gente, meu Deus do céu, isso. Assistam, está na Netflix, na Amazon e outros streams também. E acho que é isso. Mas tinha outros também, mas deixa mas é porque aí a gente faz um cortezinho para as pessoas que acompanham assistir essa indicação. Certo. Aí tem vários filmes. Mas diga aí mais. Gente, eu molhei aqui um negócio. Bom, aqui a gente está indo para o final. Eu quero te agradecer por ter vindo. Eu quero pedir desculpa porque eu não deixei você perguntar. Não, mas... Fátima, você respondeu tudo. Essa é a interação. Eu quero falar o menos possível, eu quero ouvir. Eu estou aqui para ouvir. Quero te agradecer muito por ter vindo. Eu tenho um mimo para você, em agradecimento por você ter vindo aqui. Mas eu queria um mimo. Vocês terem me chamado e me escolhido. Aqui a gente dá um mimo. Daniel está trazendo pra gente. Muito obrigada, Daniel. Eu tô toda a volta pelas câmeras. Por onde que eu vou pegar? Muito obrigada. Ai, eu adoro caneca. Que representa o que você é. Esse aqui é diferente porque tá escrito. O ator nordestino. Ai, que maravilha. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Gostou? Eu adoro caneca. Adoro. Vai você tomar seu cafezinho, final da tarde, ser feliz. Com certeza. Trazer energias para fazer mais testes, mais trabalhos. Muito obrigada. Essa caneca, inclusive, é do nosso apoio, que a gente tem um apoio agora da Estampaí, uma das maiores gráficas de estampados no Rio de Janeiro. A qualidade é maravilhosa, todas as nossas canecas são feitas por lá. E agora a Estampaí está apoiando o nosso projeto. Então, muito obrigada. Vou deixar o contato para vocês aqui, não sei se é aqui ou se é aqui. Aqui, contato aqui para vocês poderem imprimir canecas, dar de presente, várias datas comemorativas próximas. Então, contato e rede social para vocês poderem seguir. Falou mais alguma coisa, Daniel? Foi. Agradecer também ao apoio do Restaurante Severina, que é o cenário onde a gente está gravando aqui. Vai deixar as informações para vocês de horários de funcionamento. Tem também um forrozinho aqui toda terça-feira. Terça-feira tem forró aqui. Forró aqui embaixo. Ai, e agora tem samba também. Eu vou vir aqui praticar meu sambinha no Severina. E o... Apoia-se. Eu quero sempre esquecer. Apoia-se. Vocês podem apoiar o nosso projeto também, contribuindo com um valor. Vai estar na nossa bio da página do Instagram. Não deixa de seguir. Acompanhar a gente, compartilhar. Quem conhece a Fátima Patrício, comenta nesse episódio no Instagram. Olha, tua câmera é essa daqui, Fátima. Convoca aí a patrulha, segue, compartilha, comenta. Assista a novela agora, né? Assista a novela. Meu personagem é Daisy. Assista, a novela tá maravilhosa. Tá, assim, e assim, a energia tá muito boa. Paulo Silvestrino, ele é fantástico, ele é um cara que também tem uma visão de arte, sabe? Ele faz, cara, maravilhoso. Eu não sei nem mais o que falar, porque eu quero, senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Então assistam. E muito obrigada por ter vindo aqui, de verdade. Tua história é muito bonita. Eu tenho certeza que quando a gente se encontrar mais vezes, depois tu vai ter uma nova história que você vai falar assim, eu nem lembrei de contar isso. Eu nem lembrei daquilo. Ainda tô agora passando aqui, eu digo, esqueci. Quando ela voltar para casa, ela vai lembrar de alguma coisa. Mas acompanhe também a Fátima Patrício lá no Instagram dela, na rede social, para poder ficar acompanhando os novos projetos que vem, o que ela tá fazendo agora também. A rede social, tu lembra qual o nome que tá lá? No Instagram tá fátimapatrício.arte. arte. E aparece no Facebook também. Perfeito, então. Então é isso. Acho que só para conferir que não esqueci de nada. Filme. É isso, então muito obrigada. Ai, meu Deus, fiquei muito feliz querida, em te muito receber. Obrigada a vocês. Eu que peço, maravilhosa, muito obrigada. Fátima. Muito obrigada a vocês, Daniel. Obrigada também. E eu acho que eu gesticulei, mas eu acho que está dentro da minha idiosincrasia. Mas é você, entendeu? É você. E aqui a gente não tem como jeito de fechar e a gente só vai conversando aqui, então. Vai comendo. Tem jujuba, uva. E, pessoal, se vocês quiserem comer, que eu acho que vocês não comeram nada, né? Tem comida lá no balcão. Aí ficou preto e branco já. Mas vocês podem invadir o cenário.
tá? Não tem letrinhas que sobe, mas... A gente costuma ter rapadura aí, né? Não, As próximas, pode invadir que eu o cenário. comecei uma dieta essa semana. Parabéns. Dieta. Obrigada. Adorei sua história de carreira, muito bonita.